Fala, galera! Bem-vindos a mais um episódio do PHcast, A Vida é Performance. Hoje um convidado aqui, muita honra, o cara que me ajudou na minha formação, inclusive. Sou muito grato às pessoas que me moldaram e que foram inspiração para o ciclo de crescimento. E hoje eu estou recebendo aqui um verdadeiro mestre das palavras, um apaixonado por literatura e conhecimento. Já publicou mais de 30 livros, com mais de 3.000 palestras e é referência quando o assunto é educação, aprendizado e performance. Seja bem-vindo ao PHcast, professor Nailor Marques Júnior. Ô, Paulo, obrigado, cara. Estou muito feliz, muito honrado, muito feliz. Falar, eu acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer desde pequeno. E eu vou contar uma coisa para você que é maluco. A coisa que eu mais ouvi de minha mãe quando era pequena é cala a boca, moleque. Cala a boca, moleque. E hoje Cala a boca, moleque. Eu sempre falo, se eu tivesse ouvido minha mãe, não é verdade? De tanto que essa moleque fala, porque eu falava muito, desde pequeno eu falo, eu gosto de ficar em silêncio, mas também gosto muito de falar. Então eu estou muito feliz da gente poder falar sobre performance aqui. Estou muito feliz de falar sobre crescimento, não é? O ser humano está no planeta Terra há mais ou menos 7 milhões de anos e a gente vem se dando muito bem. E eu acredito que se a gente puder contribuir com outras pessoas nesse diálogo aqui, eu vou ficar mais feliz ainda. Não, tenho certeza, você foi convidado ali, que a gente se encontrou mês passado no voo para São Paulo. Isso mesmo. E foi uma mentoria, porque nós sentei na janela, o assento do meio vazio e você ao lado. Então fomos daqui, não te dei paz, peço desculpa que você queria dormir aquele dia. Nada. Mas eu sou o cara que eu vou sugar ali, porque você é um posto de conhecimento, eu me desenvolvo muito nessas trocas. Você, com uma oratória que fez eu, lá atrás, ouvir Machado de Assis, ouvir sobre literatura e reter uma atenção de um adolescente ali, com 15 anos, não é fácil, né? Então, você tem uma capacidade incrível de influenciar, de dominar o assunto, uma maneira, tá louco, espetacular te ouvir, é muito rico. Muito bom, muito obrigado. E a gente vai passar por temas aqui de negócios, liderança, performance, legado, impacto, inteligência emocional. Você é especialista em inteligência emocional. Então, maratonista também, né? Maratonista, Vamos passar aqui, que eu sei vamos falar sobre tudo. Que tá perto da Mandala, né? Que é um... Sou perto, tô pertinho. Não, já passa pela maratona, então. Só pra galera entender o tamanho do acervo que o cara é de esporte, conhecimento e literatura. Sim. Você estava com a camiseta no avião, que era da Maratona de Tóquio. Sim, né? Então você já fez. Eu já fiz. Alguns outros amigos que a gente em comum que vão fazer agora. Fizeram agora. Fizeram. Foi agora, final de semana passado. Isso mesmo. E como que é esse circuito para ganhar essa mandala aí da maratona? Bom, primeiro, eu queria dizer para quem não sabe, uma maratona ela tem a duração de 42 quilômetros, a dimensão de 42 quilômetros, 195 metros. Então, quando alguém falar que o sujeito corre maratona, você já tem que dar um passo atrás, porque o volume de pessoas que terminam uma maratona no mundo não chegou a 1% da população. É um número muito pequeno. Não é? Pra você ter uma ideia, 5% da população corre 5 quilômetros, já correu provas de até 5 quilômetros. Então, você imagina que, à medida que você vai subindo para 10 quilômetros, para uma meia maratona, que é 21,1, e para uma maratona, que é 42,195, você vai estreitando o número de pessoas. E para as pessoas saberem também, não tem nada a ver com idade. Né? Na verdade, as pessoas acham que para correr uma maratona, a pessoa tem que ser muito jovem, tem que ter... Não é nada disso. Se você pretende receber uma medalha, se você pretende ganhar, está entre lá os 50, claro, obviamente, eu sugiro a você que nasça no Quênia, não é? Sugiro a você que você tenha pernas enormes, seja magrinho, tenha lá 6% de gordura corporal e realmente treine com alguém específico para isso. Mas não é meu caso, né? Tanto que as pessoas falam, não, você é um atleta. Eu nem me considero isso. Apesar de eu já ter corrido 5 maratonas, eu já ter corrido 52 meias maratonas oficiais e já ter corrido em treino, sei lá quanto, mas 200 meias maratonas, porque... terça-feira passada, agora no carnaval, todo mundo pelo carnaval, eu saí da minha casa de manhã e corri 21,1 quilômetros de manhã, não é? E o meu amigo falou, pô, mas é terça-feira ainda, é terça de carnaval, cada um pula o carnaval do jeito que gosta. Então, o que acontece com a maratona é que ela cria em você uma disciplina. Fantástico. Então, todo mundo estava lá enchendo a cara. Eu bebo também, só para saber que eu sou uma pessoa normal. Como pizza, bebo, faço tudo. Só que você faz com moderação daí para frente, porque eu tenho um projeto que me obriga a me conter para poder fazer aquilo. E na vida é assim.
Na vida todo mundo é assim. Depois eu quero até voltar nessa história de você se conter. Eu quero falar uma coisa do Freud que eu acho que cabe bem aqui. O que acontece é que eu não comecei correndo maratona, né? Eu corro mesmo. Eu sempre fiz pequenas corridas desde os 30 anos, por influência de um professor que eu tive. Eu tinha uma crença até os 30 anos. Eu me eduquei para ser um intelectual. Eu queria que as pessoas dissessem, cara, ali vai um intelectual. E que louco, né? Porque você andava com o Gevaer. O Gevaer, isso mesmo, que era um intelectual já jovem, né? E Gevaer que morreu agora, faz E você andava com o Gevaer, que eu sei disso, e o povo fala, quem que é aquele lá? Não sei, mas quem tá do lado é o Gevaer. É o Gevaer, isso mesmo. Cara, o Gevaer ensinava, ele era um ano mais velho que eu, ele ensinava inglês com 15 anos de idade, que ele aprendeu sozinho, cara. Imagina se tem um amigo de 15 anos que dá aula de inglês que ele aprendeu sozinho. Com 15 anos as pessoas não conseguem falar nem inglês indo para a escola, imagina, sozinho. Então ele realmente era fora da curva, o cara se correspondia com a NASA, ele tinha 15 anos e se correspondia com a NASA. É muito louco, né? Tanto que a revista UFO... Ufologia, né? A revista UFO, que ele fundou, é a mais antiga em atividade no mundo inteiro. Imagina isso, hoje é o filho dele, Daniel, que toca em quem eu não tenho... Eu quero sair do lado do Gevaer e falar, pô, aquele é o Nailor. Sim, mas isso aconteceu muito rápido. Porque eu sempre fui estudioso. Falei, cara, eu vou dar aula também. E aí fui e passei a dar aula de gramática, não sabia muito, mas enfim, as pessoas já começaram a me apontar, porque imagina um garoto de 14 anos que dá aula de gramática, as pessoas têm 114 e não sabem nada, né? O cara não sabe se o cara sai da escola, fica na escola, sei lá, 12 anos no ensino fundamental, depois vai para a universidade e continua não sabendo se exceção é com 2 S, é com C cedilha, se por isso é junto ou separado, se afim é junto ou separado. O cara não sabe. Então você imagina que com 14 anos alguém falar. Obviamente, eu comecei a me construir ali. Mas vou abrir um parênteses aqui para eu voltar para maratona. E o que acontece o poeta Juvenal, que é um poeta romano do século II depois de Cristo, ele disse, no século II depois de Cristo, ele disse uma frase que todo mundo conhece, pensa que é da maçonaria, mas que é mente sã em corpo são. Isso é um verso de um poema do Juvenal, século II depois de Cristo, poeta romano. E isso vale até hoje. Só que eu acreditava que não. Eu achava que o intelectual tinha que ser franzino. Não podia ser. E foi assim até os 30 anos. E com 30 anos as pessoas diziam. Tinha que ser o nerd, jamais o cara do... Sim, o nerd falavam, esportista não... A apresentação que você fez de mim é o que eu trabalhei para ser reconhecido a minha vida inteira. Aquele cara que está ali realmente intelectualmente falando, culturalmente falando, ele fora da curva. O acervo eu trabalhei para isso. Então eu estudei muitas áreas, o leque é muito grande. Mas com 30 anos, um outro amigo que eu também reconhecia como um grande intelectual, disse, pô, eu vou entrar na academia, vamos pra academia? Pô, nós vamos pra academia? Pô, você? Ele falou, não, vamos, cara. A gente tem dor nas costas e tal, acho que é legal, vamos fazer. Eu falei, pô, pensando bem, E fui. Fui pra academia, e cheguei na academia, esse professor, comecei a malhar e tal, não sei, cheguei lá, só tinha uns marombas, uns caras muito que tem até hoje, não é? E aí eu fui descobrindo que tinha gente de todo tipo lá dentro. E esse cara um dia falou assim pra gente, pô, vamos correr. Não, correr eu não consigo correr. Aí ele falou assim, quanto você consegue correr? Mínimo que você consegue correr. Né? Aí ele falou uma coisa humilhante assim pra mim, tipo, você consegue correr 100 metros? Pô, 100 metros é humilhante. Né? Quem não consegue correr 100 metros, o cara já tá enterrado. Aí eu falei, não, 100 metros eu consigo, então eu vou correr 100 metros. A gente corre 100 metros, eu marco aqui. Quando der 100 metros eu falo. Aí a gente anda mais 100 metros, corre 100, anda 100, corre 100, anda 100. E a gente começou a correr. Só que 100 metros passa muito rápido. E a gente foi correndo, para em volta do parque. A gente foi correndo. Aí eu comecei a perceber pelo tempo, falei, pô, peraí, acho que já 100 metros já foram. E aí ele me disse, falei, pô, não foi 100 metros ainda não? Ele falou, tá dando. Tá, pá, acabou. Ele falou, 100 metros? Aí eu olhei, eu disse, não pode. Não é? Ele falou, não, a gente correu 500. Eu falei, cara, eu corri 500 metros? Correu. Vamos andar um pouco agora, depois a hora que você falar que a respiração voltou, a gente corre um pouco mais. E assim foi. E assim foi durante bastante anos fazendo isso. Até um dia que eu dei uma volta no Parque do Engar inteiro. 3 quilômetros. Falei, cara, eu não acredito. Aí já aquela coisa da superação, e nota que o foco do seu trabalho aqui é performance, acende uma luz dentro de você. Sim. Acende uma luz, não é? E essa ideia de acender a luz tem a ver com o mito do caverna do Platão, que em todas as mitologias do mundo, a luz é o símbolo da sabedoria. Todas as mitologias, não é só no Ocidente, Faça-se não. a luz. Tudo. Faça-se a luz na Bíblia, não é? Era escuridão, no princípio era escuridão. Gênesis capítulo 1, né? No princípio era escuridão, né? E o Espírito de Deus, olha que coisa linda.
pairava sobre a face. Eu acho tão lindo isso, cara. O Gênesis é absolutamente poético. Então, se você está nos ouvindo e você não é religioso, meu amigo, a Bíblia não tem nada a ver com isso, cara. O Gênesis é uma poesia, não é? O Gênesis é uma poesia, tanto que o Haroldo de Campos fez uma tradução da Bíblia, e pegou o Gênesis todo e transformou o Gênesis em verso. O Haroldo de Campos, da poesia concreta. E aí Deus disse, haja luz ou faça essa luz, depende da tradução, não é? Mas o fato por que ter a luz? Porque a luz é o símbolo do eu consigo perceber as coisas aqui. Então, quando você chega em casa, a primeira coisa que você faz é acender a luz. E se a gente olhar as mitologias, elas mostram a mesma coisa. O mito da caverna é sair da escuridão e ir para encontrar a luz. Na mitologia chinesa, o Xuanxi, ele atravessou 7.000 rios e 7.000 montanhas para pegar o galho da árvore do fogo. Foi ele que começou a construir a muralha. Na astrologia, Sagitário é o signo da inteligência, porque Sagita é a flecha da iluminação, não é? Na mitologia grega, o Prometeu roubou da carruagem do Apolo o fogo e deu de presente aos homens, contrariando a vontade de Zeus, por isso que ele foi condenado. Então, se a gente olhar todas as mitologias, a iluminação o fogo tem esse sentido. E o domínio do fogo pelo Homo, não o Homo sapiens, mas o domínio do fogo pelo Homo erectus, muda completamente a história da espécie Homo no planeta Terra. Então o que aconteceu é que aquilo acendeu uma luz em mim, não é? E aí eu falei, vou começar. E fui fazendo isso. Mas eu não tinha nenhum interesse. Eu saía, corria um pouquinho, corria um pouquinho. Aí o que acontece hoje? Até que um dia, um amigo me disse, vamos correr uma prova de 5 quilômetros. Eu não aguento 5 quilômetros. Você aguenta 3, anda 2. E é uma lógica que eu tenho comigo até hoje, para quem não corre. Eu sou assim. Não aguenta correr, anda, Você não deve nada para ninguém. Correto. Faça a sua corrida. E fiz. E depois comecei a participar de 5 quilômetros naquelas provas do Vanderlei Cordeiro de Lima, aquela maratona de revezamento. Sim, que tinha, corria essa daí já. Lembra? Que era... Sim, o primeiro cara corria em 8 pessoas, o primeiro corria 6.100, eu nunca era o primeiro. E os outros corriam 5.200. Mas quem pegava 5 lá na Nildo Ribeiro do hospital, lá também morria. Morria. Mas o cara sempre me dava um treinozinho, um trechozinho mais plano e tal. E dizem que agora o prefeito vai trazer de volta essa maratona legal. E Maringá merece. Envolvia muitas pessoas, né? E aí o que acontece é que foi indo, até que em 2012, Flaviano Bellinati me disse, que é presidente de uma das empresas que eu trabalho, e ele disse para mim, vamos correr uma meia maratona? Porque aí a gente já corria provas de 10 quilômetros há bastante tempo. Já tinha feito várias provas como a Tiradentes, que é uma prova emblemática. Já tinha feito muitas. Circuito Sesc. 10 quilômetros já tinha feito de bastante. 5,10 já tinha feito bastante. Falei, cara, vamos sair disso. Vamos dar um salto, vamos fazer um upgrade para uma... Falei, cara, eu não aguento, cara, é o dobro. Não aguenta, anda. Né? E ele é muito assim, motivador, ele tem uma visão muito interessante. Não aguenta, anda. Nós vamos fazer, então, para te motivar, nós vamos fazer uma meia maratona especial. Você é meu convidado, vamos correr a meia maratona de Nova York. Nunca tinha ido a Nova York. Falei, aí não, né? Você quer ir a Nova York, você é meu convidado, eu vou te levar. É um presente para você. Aí, você fala, eu não vou para Nova York porque eu não vou correr 21 quilômetros. E aí contratei um personal, que é o Léo Geal, que está aqui em Maringá ainda, que é um grande triatleta, Ironman. E aí um dia eu falei, ele me treinou bastante. E aí ele falou assim, Nailor, é assim, quem corre 15 quilômetros, corre 21, cara. Falei, cara, eu tenho uma barreira psicológica que eu preciso quebrar. Eu preciso correr num treino 21 quilômetros e 100 metros. Senão eu não vou estar confiante. O que aconteceu? A gente saiu correndo aqui do centro e foi até o Clube Olímpico. E só para as pessoas entenderem, o centro de Maringá, o Clube Olímpico, quanta distância que é 21 quilômetros. Então, para alguém correr 21 quilômetros dentro da cidade, cara, você tem que fazer um circuito aloprado. De tanto que 21 quilômetros é uma distância grande. E para quem vai correr uma maratona, é correr de Maringá a Nova Esperança, cara. É muita coisa, muita coisa. Né? E as pessoas falam assim, quanto tempo você faz uma maratona? Eu falei, a maratona agora de Berlim eu fiz em 4 horas e 38. Cara, mas 4 horas e 38, o cara que ganhou fez em 2 horas. Não, assim, eu não sou queniano e eu tenho 60 anos, velho. Mas o que acontece imagina você ficar batendo o seu pé no chão durante 5 horas, vamos arredondar para 5 horas. Durante 5 horas você ficar é muita determinação, é muita vontade de chegar ao final.
Então isso que dá um espírito de superação. E aí, da primeira maratona, ele falou assim, vamos fazer uma sequência de meias? E a gente fez uma sequência de meias bacana. A gente fez uma sequência de meias pelo mundo. A gente fez Nova York, fiz Paris, fiz Amsterdã, Barcelona, eu fiz Buenos Aires 5 vezes, Santiago do Chile, e aí, enfim. E aí ele falou, pô, chega, vamos dar um salto. Vamos fazer uma maratona. Porra, tá tudo certo aqui, Flaviano. Cara, eu não consigo, Flaviano. Consegue? Você conseguiu fazer uma meia. Quem corre meia, corre uma maratona. Um cara é o dobro. Não é? É o dobro. Veja como veja que história da humanidade. 30 já é um. Cara, é um louco. 42. Aí eu comecei a fazer, peguei o Léo de novo, cara. O cara me convidou. Ele falou: então vamos fazer de novo. Como Nova York foi um marco na meia, vamos correr a maratona de Nova York. Só que a maratona de Nova York é uma das mais difíceis que tem. E eu, manezinho, não sabia, tampouco ele sabia que era uma das mais difíceis. Aí, escrevemos na maratona. Escrevi você, vamos lá. E aí treinei de novo. E no treino eu fiz 25 quilômetros. O Léo, não, você tá pronto, cara. Pode ir. Tá pronto, perfeito. E aí fui pra maratona. E eu quebrei justo no 25 quilômetros. Normalmente a gente quebra no 30. Só para explicar aqui para quem não corre, uma maratona, a teoria da maratona é assim. Você corre 30 quilômetros com as pernas. Então tem que treinar para correr. A sua perna te carregar 30 quilômetros. 12 quilômetros você corre com a cabeça. Porque quando chegar no 30º quilômetro, você vai começar a se perguntar o que eu estou fazendo aqui. O que você está fazendo aqui, seu otário? Todos os seus amigos bebendo e você aqui. E 195 metros você corre com o coração. Porque quando você vê aquilo, você fala, putz, eu não acredito que eu cheguei aqui. E aí eu corri. E aí existem 6 maratonas que são consideradas maratonas mais importantes do mundo. Que são Nova York, Chicago, Boston, Estados Unidos, Tóquio, Berlim e Londres. E quando você corre essas 6 maratonas, você recebe uma mandala, que é uma medalha grande com as 6 medalhinhas emendadas. É uma coisa assim divina. E obviamente é muito caro, né, para você correr todas essas maratonas. Além de ser 6 maratonas, é caro. Deslocamento, tudo é caro. Tanto é verdade que eu tenho 4 amigos que já têm a mandala e não existem 1000 brasileiros que têm. Você imagina como é raro. Sim. Isso. Mas eu corro Chicago agora em outubro. É a 5ª da série. E no ano que vem em abril eu corro Londres e recebo a minha mandala também. 2026, então mandala no peito. Depois da mandala a gente vai voltar com a fazer certeza, outra gravação com aqui, certeza mandala no peito. Dessa com história, certeza. revisitar isso aqui. Vamos lá. Eu vou trazer aqui, a gente vai fotografar depois colocar, legal. Eu até comentei para minha filha que você estava com a camiseta de Tóquio, na hora ela já falou que eu falei que você estava atrás da mandala, ela está correndo, vai fazer acho que uma meia maratona agora. E até a gente entrou no assunto, você da parte Sim. esporte. Nailor, momento mais extremo que você já passou? Cara, eu teria que separar em momentos extremos. Né? Porque eu tenho muitas coisas que aconteceram na minha vida que são assim desafiadoras. Nos esportes, foi fazer a travessia do Face Sul do Mont Blanc. 80 quilômetros, 3 dias, correndo 11 horas por dia. Primeiro dia embaixo de chuva, segundo dia embaixo de neve, terceiro dia embaixo de chuva. 80 quilômetros, foi tão forte. 80 em 3 dias. 80 em 3 dias, mas você imagina que 80 subindo. Não, imagina Mont Blanc, pô. Pra quem não conhece, não se tocou no Mont Blanc, é o chocolate. Eu corri a face do chocolate do Toblerone. Eu corri exatamente as curvinhas do Toblerone. O Toblerone é inspirado exatamente na face sul. Boa, né? boa analogia. Todo mundo vai exatamente. entender. O Toblerone é dali. O Toblerone é um dos morros. Eu corri de lá, sim, é mesmo? Exatamente. O Toblerone é um dos morros. Eu atravessei da Chamonix, na França, até Courmayeur, na Itália. Né? Você tem um túnel para você passar se você vai de carro, e eu atravessei correndo. Você dava 11 horas por dia entre subir a montanha, correr, descer. E descer é pior que subir. Sim. Né? Tanto é verdade que ao final do terceiro dia eu estava com uma dor incrível no joelho, terminei a prova, terminei inclusive o primeiro pelotão. Quando eu cheguei em casa, continuei com a dor, cheguei aqui em Maringá, fui ao médico, eu tinha trincado a cabeça da tíbia. Então, em termos de esportes, foi a coisa mais difícil. Extremo. Em segundo lugar, a maratona de Boston, que é a pior de todas. Né? Não, Boston tem o índice lá, né? Tem Não, sim, Boston é terrível. Boston é terrível. Não, Boston é terrível. Como Imagina, é mais treta de todas. vou usar as uma maratonas. metáfora aqui que não tem saída. Você corre por 6 cidades.
até chegar em Boston. E imagina você correndo 42 quilômetros num tobogã. Pensa um tobogã gigante, que começa em 1.700 metros de altura e termina no nível do mar. E você fica subindo e descendo 42 quilômetros. Não tem um refresco. Você sobe e desce 42 quilômetros. Os meus amigos, que foram todo mundo que foi muito preparado, atrasou o seu tempo em mais ou menos 40 minutos. Você imagina como é difícil. Até os mais preparados dos meus amigos atrasaram em 40 minutos. Né? Eu imaginava que a minha média é sempre fazer isso, 4h40. Né? Eu fiz em 5h30. Né? E um amigo fez em 5h59 minutos e com 6 horas você não recebe nem medalha. Ele terminou em 5h59. Foi no pelinho ali. Exatamente. Né? Isso é uma coisa difícil, um momento difícil para mim. Um momento difícil na minha vida foi a morte do meu filho. Perdi eu já nem tenho desviado esse assunto, mas é difícil, é uma coisa difícil. O meu filho mais velho morreu com 24 anos. E isso é uma coisa assim difícil, cara. Inimaginável. É uma coisa que nenhuma pessoa supera. Né? Então quem está me ouvindo aqui, é uma coisa que não tem cura. Então se você tem algum problema que você considera grave, eu sempre digo às pessoas, dê uma olhada, abre a janela, você vai descobrir que tem gente com problemas mais graves que o seu. Eu estou passando nesse momento, eu estou numa sinusite aguda, muito, muito aguda. Estou fazendo um tratamento muito... E eu estou surdo, praticamente surdo do ouvido esquerdo, faz um mês. Eu fui ao médico e agora descobriu efetivamente, o quarto médico descobriu efetivamente o que eu tinha. E só para falar aqui, para fazer uma ponte. Quando eu saí desse médico, eu vi 2 meninas subindo a rua, ali a Avenida Curitiba. Meninas deviam ter entre 20 e 25 anos e elas estavam com a cabeça raspada, uma com lenço e outra não. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, eu reclamando da minha sinusite e essas 2 jovens subindo, fazendo um tratamento de câncer. Obviamente, era um tratamento de câncer. Então eu acho que a gente tem que olhar. Então é só para fazer uma ponte aqui, eu gosto de dizer às pessoas o seguinte. Eu ensino para os líderes para os quais eu dou treinamento, né? Eu hoje dou palestra, eu sou conselheiro executivo da Belinati, eu trabalho para a Val, para a Fenalto, mas eu também, meu trabalho, o grosso do meu trabalho é dar palestra para a empresa. Né? E eu sempre digo aos líderes, quando você topar com um problema, você tem que fazer 3 perguntas em ordem. Primeira pergunta, é realmente um problema ou isso é um aborrecimento? Mais de 90%, isso estudando em neurociência eu aprendi que mais de 90% daquilo que a gente chama de problema é só um aborrecimento. Às vezes o cara te fecha no trânsito, ou você tem uma obra e 2 pistas viram uma pista. Né? Aí alguém liga para você, você fala, cara, eu tô com um problemão. Tem uma obra aqui na... Cara, isso não é um problema. Concordo. Isso não é um problema. Isso é um aborrecimento. O problema é a menina com câncer. O problema é meu filho morto. Isso não tem... Isso é um problema. Não é verdade? Isso é um problema. Então, primeira pergunta é realmente um problema ou você está fantasiando? E nós estamos na época da fantasia, sabe bem disso? Se é só olhar a internet, todo mundo fantasiando um problema, cara. Todo mundo contando uma porcaria. Hoje nós estamos vivendo uma época louquíssima. As mulheres de 25 anos postam foto na internet e dizem que com 40 anos eu sou velha. Olha eu com 40 anos. E posta foto que ela tem de 25, cara. E aí as de 25 postam dizendo que tem 40, as de 35 que tem 55, as de 50 dizem que tem 70. Cara, é pavoroso. Pra que isso? Uma demonstração de baixa autoestima incrível, para que todo mundo diga, não, cara, você tá linda, não, você tá bem, não, você tá demais. Incrível. E obviamente sempre entra um espírito de porco que diz assim, cara, se parece mesmo mais que 40. Se estão dizendo que você tá com alguém, mentiu. Eu acho divertidíssimo. E às vezes eu entro pra ver os comentários, que sempre tem um espírito... Entra o sincerão lá no meio. Não, ele vai lá e diz, porque sabe, se eu olho o corpo da menina, se aquilo realmente for uma foto real, não for inteligência artificial e há chance de que seja, qual é a loucura, cara? Qualquer loucura disso. Então, primeiro você tem um problema, primeira pergunta. Bom, segunda pergunta, vamos supor que a sua resposta seja, não, realmente é um problema, e realmente existem problemas. É um problema? Ótimo, você vai para a segunda pergunta. Esse problema é baseado num fato ou é baseado numa opinião? Isso eu também aprendi estudando neurociência aplicada, que 90% dos problemas não tem nenhuma base fática.
O problema foi criado porque é uma opinião sua sobre aquilo, ou é uma opinião de alguém. Então, meu amigo, aceite. Pessoas têm direito a uma opinião. E essa opinião pode ser diferente da sua. Às vezes a opinião dela não tem nenhum fundamento. Mas na democracia as pessoas têm direito a ter opinião. Então, presta atenção se você não está sofrendo por uma questão de divergência de opinião. Não é verdade? Divergência de opinião. Não existe uma lei dizendo venha trabalhar com a camiseta da empresa. Dentro da empresa que você trabalha, não tem uma lei dizendo venha trabalhar com a camiseta da empresa. Bom, se não está dizendo venha, tem que vir, eu posso vir com a camiseta que eu quiser. Pode ser que nas empresas, e acontece, a empresa tem um dress code negativo. Não no sentido venha assim, mas não venha assim. Por exemplo, não venha com camiseta de time. Perfeito. Pode acontecer algum problema. Não venha com camiseta de candidato. Perfeito. De partido político. Perfeito. Eu não quero contaminar aqui. Mas não venha 3 ou 4 coisas, todo o resto eu posso vir. Não venha de mini saia. Bom, não venha de mini saia, mas eu posso vir de saia até o joelho, né? Não venha de mini saia, mas eu posso vir com uma saia florida. Não está dizendo que eu tenho que vir com uma saia lisa, nem com saia reta e tal. Então, as pessoas vão construindo. Eu não gosto de meninas que usam saias floridas. Não sei, mas isso não interessa se você gosta ou não gosta. Aqui está dizendo que pode vir de saia. Eu vim com uma saia dentro do tamanho, se ela é florida ou não, né? Amarela, sei lá o quê. Você vem com a saia que você quiser, desde que não esteja proibido. O que não é proibido é permitido. É um princípio universal do direito. O que não é proibido é permitido, né? Todo mundo tem que fazer ou deixar de fazer alguma coisa em função de lei. Se não tem lei, é um princípio geral do direito. Então, essa é a segunda pergunta. Mas vamos imaginar que a resposta à primeira pergunta seja, é realmente um problema. Que a resposta à segunda pergunta é um problema, foi construído em cima de um fato. Tem um fato que demonstra, que justifica eu chamar isso efetivamente de problema. Opa, nós vamos então para a terceira pergunta. A terceira pergunta é matadora. É quanto você está disposto a bancar da solução desse problema. Porque às vezes, Paulo, é um problema baseado num fato, mas eu não estou disposto a bancar qualquer resposta, qualquer solução, não. O cara fala assim, tá, você tem um funcionário lá, o seu empresário tem um funcionário, você está tendo um problema com esse funcionário. Você foi lá, chegou, realmente é um problema. Bom, você foi lá, realmente o problema está baseado num fato. Por exemplo, o cara, ele costuma chegar, ele tinha que chegar todo dia 8 horas, é o horário dele, e ele está chegando reiteradas vezes às 8h15. Né? Aí você vai lá e confronta ele com o fato. Você fala, realmente, eu tenho chegado mesmo às 8h15. Ele é um excelente funcionário, bate meta, faz tudo e tal. Realmente eu tenho chegado alguns dias às 8h15. Eu tenho chegado às 8h15, não era um assunto que eu queria tratar, mas você está me colocando aqui. Eu estou com um filho com algum problema de comportamento e alguns dias eu estou tendo que... eu mando ele para a escola e nem sempre ele vai para a escola me liga. Eu, para garantir, alguns dias alternados, eu tenho levado na escola e tenho esperado dar o horário da primeira aula, da passagem da primeira para a segunda aula, que é quando ele sai, e esse horário é 8 horas e o único tempo que eu tenho para chegar aqui é 8h15. Aí você diz assim, poxa, mas não pode, é um mau exemplo e tal, não sei das quantas para as pessoas. Então, chefe, é o seguinte, o que eu vou dizer para você é o seguinte, se eu tiver que ficar aqui, se você não der, eu sinto não ter falado isso para você, mas eu não tenho condição de fazer o compromisso com você chegar às 8 horas, não. Se você disser para mim, não dá, então eu quero sair. Percebe? Quanto você está disposto a bancar da solução? Fala, opa, pera, opa, sair não, quero. Sair é muito, entende? Você descobre que você tem um problema com sua namorada. Você descobre que esse problema é construído num fato. Aí você vai para ela e ela diz assim, então, em relação a isso, eu realmente não posso mudar. Não acho que me desabone, mas eu não posso mudar. Então a gente termina. Você está disposto a bancar? Então é disso que eu estou falando. Então eu gosto dessas 3 perguntas encadeadas. Você estava marcando aqui. Eu acho que isso, cara, resolve muito. Mas é um problema, porque você vai eliminando numa peneira. Às vezes é um aborrecimento. Um aborrecimento. Pô, é um aborrecimento, cara. Chama o cara aqui, vem lá, dá um feedback pro cara. Fala, viu, não faz mais isso não, cara. Isso aqui é papo. Ah, beleza, chefe. Acabou. Por que você tá tão nervoso com o cara, com a menina usando a saia florida? Então põe uma regra aqui, ó, não pode saia florida. Mas por que você tá sofrendo com a menina vir com a saia florida? Cara, por que te incomoda uma saia florida? Não, o cara vem trabalhar todo dia com a Bíblia embaixo do braço.
Então o que te incomoda que o cara vem com a Bíblia embaixo do braço? Ah, não quero misturar religião. O cara vem aqui, pega a Bíblia, que depois aqui ele vai pra missa. Vai lá pra culto, sei lá onde. Ele põe a Bíblia no armário dele. Ou ele deixa a Bíblia lá na gaveta. O que te interessa isso? Quer dizer, por que você está se metendo numa coisa? Então, porque é verdade, cara, eu tô sendo chatinho, eu tô sendo ranzinho, o que eu tô fazendo? Então você percebe que as pessoas criam problemas onde, na verdade, não tinham um problema. Então é um aborrecimento. Cara, o cara é diferente de você. Bom, passou por essa peneira, não tem um problema mesmo. Não é verdade? Bom, vamos passar por esse. Vamos peneirar, cair na segunda peneira. Fato. Cara, tem um fato que sustenta isso? Não, ele tem uma opinião diferente da minha. O cara vem aqui e eu aqui na minha empresa, a gente está numa empresa do agro e tal, e o cara votou no PT. Sei lá, e a gente é uma empresa do agro. Bicho, num país democrático, as pessoas votam no partido que elas quiserem. Ele não faz campanha aqui dentro, ele não faz nada. Só que a opinião dele, quando a gente faz uma campanha, tal, não sei o que, ele não adere. Nesse sentido, ele não quer lá botar o nome dele com a bandeira, não, porque ele vem aqui, trabalha, faz tudo certinho, não faz campanha política aqui dentro, ele tem uma opinião diferente da sua. E tá tudo certo. Tá tudo certo, cara. Qual que é o problema? Na verdade, qual que é o problema? Na verdade, o cara é namorador. É namorador, mas nunca assediou ninguém aqui dentro. Trata todo mundo com respeito, trata todas as clientes, as parceiras de trabalho, ele trata com respeito. Se lá fora ele tem 5, 10 namoradas, quem tem a ver com isso? Não é verdade? Sorte dele, não é verdade? O cara tem 10, o que tem a ver isso com você? Tem nada a ver. Ou todo mundo vai pra festa e tal, e o cara não vai, porque o cara tem uma noiva, ele quer respeitar. Qual que é o problema? Opinião, mas eles não vão fazer nada. Não vai ter mulherada e tal, mas o cara não quer ir com a noiva dele, cara, qual que é o problema? Se aquilo não faz parte, então é isso. Cara, não tem um fato, cara, é uma opinião. E a galera, os amigos, como um faz uma coisa, já vem esse julgamento. Cara, é uma opinião, é isso mesmo, cara. Menos dedo apontado pequenas, né? E mais mão estendida. E por fim, passou pelas duas peneiras. Mas quanto de resultado está disposto a bancar? E as pessoas não fazem essa conta. Não. Eu marquei bem isso. Cara, as pessoas não fazem essa. Quanto você está disposto a bancar? Ah, não, eu não gosto dessa empresa e tal, eu vou fechar. Você está disposto a perder todo o investimento que você fez aqui mesmo por causa disso aí? Você tem certeza que você vai botar na ponta do lápis e falar, não, eu vou... Cara, tem certeza que você passou até aqui? Então é isso, é quanto você está disposto. Veja como isso é didático na solução de um problema. E, para voltar no seu tema aqui, na manutenção da performance de alguém. Eu vou lá, fico enchendo o saco de um cara com uma coisa que não tem nada a ver, a performance do cara cai. Vai cair. Não é verdade, não? Vai, claro. Ou eu, o contrário. Eu vou lá, descubro que o cara era bom pra caramba e caiu. Cara, esse cara tem direito a uma segunda chance. Todo mundo tem direito a uma segunda, uma terceira e tal. Não é? Sendo você cristão, é o próprio ensinamento do Cristo. Cara, eu tenho que ir lá olhar. O cara bateu, eu vou olhar no outro. Vem cá. O que tá acontecendo? Velho, eu tô percebendo e tal, no individual. O que aconteceu? Para isso existe o feedback. O que aconteceu? Estou percebendo que você vinha e de repente deu uma caída. O que aconteceu? Tem alguma coisa que eu possa ajudar? E isso é importante. Isso nós chamamos de empatia compassiva. Não é? Quer dizer, as pessoas pensam que empatia é se colocar no lugar de outra pessoa. Não, isso não é empatia. Não é? Até porque eu não posso me colocar no seu lugar. Você tem um histórico de vida, uma experiência, eu não tenho. Como que eu vou me colocar no seu lugar? Não encaixa. Não existe isso. Não é verdade? Empatia não é isso. Empatia, eu gosto de pensar que empatia são 4 coisas. A primeira, a gente chama de empatia emocional, né? E eu vou dizer o que é empatia emocional aqui de um exemplo muito simples. Você perguntou assim, conta pra mim um drama. Falei, vou separar em 2. Eu falei, meu filho morreu, você calou na hora. Eu vi seus olhos, você mudou. Seu semblante mudou. Você tem filho. Vai fazer 24. Imediatamente você sentiu uma dor. Não a minha dor, mas a dor de um pai. Mas a dor de um pai. Na hora sentiu. Não é verdade? E quem não tem filho sentiu a dor de um irmão. Sentiu alguém de um pai muito próximo. Isso é empatia emocional. Você não pode falar pra mim assim. Isso as pessoas fazem é ofensivo. Eu sei pelo que você passou. Não, você não sabe não. Eu sei o que você está sentindo. Não, você não sabe não. Você imagina, mas você não sabe. Cara, eu tô com você, cara. Cara, me doeu. Quando você falou, não consigo imaginar o seu sofrimento, cara, mas me doeu. Isso é empatia emocional. Eu senti uma coisa semelhante àquilo que você sentiu. Por isso que eu sempre digo às pessoas, você vai a um enterro de alguém, cara, para de ficar explicando.
Não, foi Deus que quis, era a hora dele, chegou a vez dele. Agora não tá. Que coisa imbecil de se falar pra alguém. Deus quis. Cara, bicho, quer explicar o inexplicável. Você não quer falar, não tenho, não sei o que falar. Não vá ao velório. Você foi ao velório, abraça a pessoa, deixa ela ver seus olhos. Só. Só. Não precisa falar O nada. silêncio é extremamente comunicador nesse Concordo. sentido. A pessoa sente. Ela vai sentir a energia do seu abraço. O silêncio fala muito. Muito. Né? Por isso que falar é prata e calar é ouro. Né? Aí depois a gente passa por uma segunda empatia, que é a empatia cognitiva, que cabe bem na segunda peneira. Cara, o que é empatia cognitiva? Eu não concordo com você, mas eu entendo como você pensa. É a sua opinião. Eu não concordo com ela, mas eu respeito que você tenha essa opinião. Qual que é o problema? E o nome disso é empatia cognitiva. Não é verdade? Eu estou dizendo, eu tenho amigos que são petistas e tenho amigos que são bolsonaristas. Eu não sou nem petista nem bolsonarista. Não é? Nós somos centrão. E nem centrão, graças a Deus. Eu não sou. O que eu sou é independente. Se o cara faz uma coisa que eu concordo, eu apoio. Se ele não faz, não. Independente da... Não é verdade, não. É verdade que tem coisas que eu gosto menos que outras coisas. Mas a questão é, eu entendo porque meus amigos petistas são petistas. Eu consigo entender a vida familiar do cara. E os bolsonaristas igual. É um ambiente. Isso tem coisa que vem de trás. eu tenho um cérebro, isso, empatia cognitiva. Né? Eu consigo compreender aquilo. Também tem empatia compassiva, que é o que eu disse aqui. É precisa de mão estendida. O cara tá lá com problema, você chamou o cara. Tem alguma coisa que eu possa ajudar? Você é o chefe do cara. Imagina o peso que tem você chamando o João, dizendo, João, vem cá. Eu tô percebendo que mudou, cara. Tô pensando que você anda meio tristão e tal. Senta aqui. Aconteceu alguma coisa? Posso ajudar? Você que você possa ajudar, cara. Com paixão, passio em latim, é uma emoção muito exacerbada, muito violenta. Por isso que antigamente, quando um homem matava uma mulher por um momento de traição, dizia que ele cometeu um crime passional. Ou uma mulher que matava o marido no momento de cometer um crime passional. É motivado por violenta emoção. O passional vem, então... Daí, de pássio, né? De violenta emoção. Né? Por isso que a gente fala violenta emoção e é por isso que fala paixão de Cristo. Na verdade, é todo o sofrimento, todo aquele momento daquela violenta emoção em torno da morte do Cristo. Por isso, paixão de Cristo. Cum, em latim, significa com. Com, pássio, significa sentir a sensação junto com aquela pessoa. Não é verdade? É você se oferecer, por isso compaixão. Eu estou junto com você, se você precisar de mim, eu estou aqui. É estender a sua mão para outra pessoa. E o mundo precisa isso, de muito mais mãos estendidas do que de dedos apontados. E hoje tem muito mais gente apontando o dedo do que estendendo a mão. Todo mundo tem uma crítica para fazer, mas ninguém quer ajudar. É mais fácil, né? Todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Né? Então é meio difícil. E por fim, a quarta empatia, a empatia assertiva. Não é? O que é assertividade? Eu estou até preparando um curso de comunicação que eu vou dar semana que vem para uma empresa, para dirigir uma empresa, e chama comunicação assertiva, e o começo do curso é explicar o que é isso. A gente diz que você fala assim, eu preciso que os meus funcionários sejam eficientes. Aqui no Brasil a gente usa a palavra eficiência e a palavra eficácia como se elas fossem sinônimas, e elas não são. Eficiência, veja que coisa didática para explicar, e é o que eu vou fazer lá para ficar para um líder. O que é eficiência? É faça a coisa certa. É faça o que precisa ser feito. E o que é eficácia? É faça do jeito certo. Então, eu posso fazer a coisa certa e mesmo assim está errado. Basta que eu faça a coisa certa do jeito errado. Então, qual que é a coisa certa? Eu chamo um Uber e peço para o Uber me levar para uma festa. O Uber vem e me leva, mas me leva na festa errada. O cara, você pediu para levar na festa? Ele veio na festa. Não, mas não é essa festa que adiantou nada. Ele fez a coisa certa, me levou. Veio, me buscou no horário, me entregou no horário, me entregou em outro lugar. Né? Então, o que aconteceu? Teve eficiência? Não teve eficácia. Quando eu tenho eficiência e eficácia junto, eu tenho assertividade. Então, o que é empatia assertiva? É eu trabalho para você. Eu faço o que eu tenho que fazer porque eu me preocupo com o resultado coletivo da empresa. Se a sua empresa vai bem, eu que trabalho lá vou bem também. Perfeito. Né? Então, eu trabalho naquela empresa, eu tenho que me preocupar com a última linha.
Eu tenho que me procurar junto com você com a ideia de que a última linha tem que estar azul. Porque se a linha ficar vermelha, 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 você tem 2 caminhos. Você demite uma galera e eu posso ser o demitido. 2, você fecha e eu vou estar ferrado do mesmo jeito. Então, quem trabalha numa empresa, as pessoas que estão nos ouvindo e trabalham para a empresa, entendam. O resultado final também é seu. Eu não estou nem aí se ele vai ganhar, se meu chefe vai ganhar ou não vai ganhar. Não, eu no seu lugar estaria. Porque o que é que vai acontecer? Quando a corda começar a arrebentar, ela arrebenta sempre. E eu não consigo entender como a galera não pensa nisso, que é o óbvio. Que tipo assim, pensa no eu tão individual, passando em cima de tudo, que se não tiver a companhia bem, se não tiver, cara, não vai ter ninguém ali. Fora uma responsabilidade. O governo brasileiro não entende isso. O governo brasileiro é contra o agro. É maluco. 40% do PIB brasileiro é do agro. 40% do PIB vem do agro. Se o agro vai mal, não tem imposto, meu Deus. Você vai cobrar imposto de quem? Não é verdade? Se a máquina funciona, a máquina pública não gera dinheiro. Né? O governo não tem dinheiro, o governo pega dinheiro dos outros. Né? No caso do Brasil, ele assalta dinheiro dos outros, e para quem está nos ouvindo, não tem nada a ver com este governo. O Estado brasileiro assalta o povo brasileiro desde 1889. Desde a proclamação da República, o Estado assalta. Só que essa sanha arrecadatória do Estado vem aumentando e ele não devolve para você. Alguém pode estar me ouvindo e falando assim, mas você quer que o Estado faça o quê? Devolva, como qualquer Estado, aquilo. Perfeito. Olha as estradas que você anda, as que são boas são pedagiadas, você está pagando de novo. Você já paga IPVA para o seu carro para andar numa boa estrada. Por que você tem que pagar o pedágio? Não, por que você tem que pagar o pedágio? Não, o governo então vai construir outras estradas. Ótimo, então esse pedágio tem que ser menor. Né? Então eu vou pagar um valorzinho. Não é verdade? Você paga um IPTU cada vez mais caro para que o governo entregue o quê para você? Para que o Estado pague o quê? Você paga o IPVA, você paga o IPTU, você paga todos os impostos que você paga para que o Estado diga para você, saúde, olha a saúde que você tem. Quem aqui só não tem plano de saúde, quem não pode. E quem depende da saúde pública está morto. Só olhar a qualidade da nossa. Não é verdade? A qualidade da nossa. Você vê um monte de gente dizendo na televisão, viva o SUS, viva o SUS, viva o SUS, e vai pro Einstein, quando fica doente. Quem tem, e os outros vão para o plano de saúde, para o Unimed, para qualquer outro plano. Então, tem um discurso e uma ação que é incoerente. Depois você tem segurança. Não é verdade? O Brasil é um dos países mais inseguros do mundo. O Brasil é o segundo país mais desigual do mundo. É o segundo país mais desigual. A gente só é menos desigual que a Índia, dos países desenvolvidos, obviamente. Desenvolvidos em desenvolvimento. Obviamente, pensando em países africanos, vai encontrar mais desigualdade. Mas dos países que são desenvolvidos ou em desenvolvimento, os países que formam a OCDE, os 60 países que formam o Brasil, é o segundo mais desigual. Então, isso pode ser resolvido pode, mas não vai ser resolvido só com transferência de renda. Não vai. A grande transferência de renda chama crescimento econômico, chama fortalecimento de empresa e dá trabalho. Dá trabalho, porque é salário que vem na carteira do cara, não ou que vem num contrato PJ, não que o governo transferiu para mim. Não é isso. Isso o cara vai ficar para sempre ali. Porque você gruda no cara e vai ficar para sempre. Não é assim. Na verdade, eu sei que muita gente vai me criticar ouvindo aqui. Eu concordo com os programas de transferência de renda, só para que todo mundo entenda. Mas o programa ele tem que ser limitado. Ele vai até um ponto e eu tenho que impulsionar a economia para que a gente consiga fazer um país crescer. Essa distribuição de renda no Brasil é distribuir pobreza, na verdade. É exatamente isso. Porque você mantém o cara aqui. O cara não vai dar conta pro cara. Pô, se o cara independente vai ter raciocínio, vai começar a vai que muda a cognição do cara um pouquinho, vou perder minha base lá, Maranhão. Isso mesmo. É isso. Não, mas mesmo assim a questão é a seguinte, o cara que está no programa, ele tem medo de arriscar ir para outro, sair daí, arrumar um emprego e eu saio do programa. Eu arrumei um emprego e saio do programa. E se esse emprego não der certo, já que voltar? Para como eu faço para me inscrever? Não entende isso, não? Não, e a distribuição que você falou, né? Que era ali quando você falou do governo. Cara, é inacreditável, assim, porque na verdade parece que tudo é para penalizar. Sim. Tudo é para não dar certo o teu negócio. Né? Não é a dificuldade que você tem, que deu errado o teu negócio por decisões estratégicas, gestão, outra coisa. Não. É tudo que pode. Sim. Onde eu atrapalho aqui a tal empresa? Isso. Cria lá daí baixa um decreto. Para quem está nos ouvindo, o Estado brasileiro é assim, não é o governo, é o Estado brasileiro. É desde 1889. Tudo que eu puder fazer para prejudicar você, eu vou fazer. É só olhar a legislação tributária no Brasil. Nenhum tributarista entende, e ninguém entende aquilo. É bizarro. É feito para você não entender. Tanto que se a receita vem para você, mesmo você tendo consciência que fez tudo certo, você fica com medo.
Porque se ela começar a procurar, ela vai encontrar uma coisa... Não, é igual, e se a receita veio pra cima de você, como é? É igual fazer amor com um gorila, né? Vai ser do jeito que o cara quiser, vai te entubar, vai te E é isso destruir. mesmo. E é isso mesmo. Não tem o que fazer. É isso, exatamente. Então, isso inviabiliza a gente. E as pessoas não perceberam isso. Tanto é verdade que 72% dos milionários do mundo são empresários. 72% dos milionários do mundo são empresários, só 11% são investidores. E dos 11% que são investidores nas empresas dos empresários, que geram lucro. Não é verdade? Tá na Aí você cadeia. tem uma cota de inventores, que acho que é 2%, você tem uma cota de artistas, e inclui aí esportistas também, né, que dá uma casa de 4%, tem uma cota de ladrões, não é verdade? Que dá aí 2%, mas o grosso, se você pegar 72 mais 11, dá 83%. 83% de toda a grande riqueza está na mão de empresários. E o cara fala assim, e esses empresários que geram emprego, aí o cara fala assim, mas olha a concentração de renda. Mas olha nos países onde não tem concentração, isso é um problema do Brasil. Não é um problema do empresário, é um problema do Brasil. Perfeito. Não é verdade? Só você olhar nos Estados Unidos, você vai ver que já não é assim. Não é verdade? Você tem bilionários, e aqui vale a pena ressaltar uma coisa que a gente falou de Gênesis. Quando Cristo fala no Novo Testamento, quando Cristo fala, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, vamos entender contextualmente o que é que o Cristo está falando. O Cristo não está dizendo que se você é rico, você está errado. Não é isso que o Cristo fala. Vamos pensar que Jesus Cristo viveu no Império Romano. Não é verdade? Jesus Cristo viveu no Império Romano. Não é? E toda a área que a gente chama de Terra Santa era Império Romano. Quer dizer, quase tudo era Império Romano, da Europa que a gente conhece. Então, e vai até tudo, né? Tudo, a gente olhar a grande Europa que a gente conhece, está na mão do Império Romano. Então, o Cristo nasceu e no auge do Império Romano. Vamos pensar porque o que a gente chama de Império Romano mesmo começa em 27 a.C. Então, o Cristo conviveu com o primeiro imperador. Né? O Cristo viveu com o segundo imperador, na verdade, porque o primeiro imperador é Otávio Augusto, o segundo imperador é Tibério. Então, nós estamos no segundo imperador, para começar por aí, o segundo imperador. Porque a história de Roma é uma história maior. A história começa lá atrás com a monarquia romana, no século IX a.C. Depois a gente tem a República Romana, depois a ditadura romana do César, né, que forma o triunvirato, depois quem estudou história, né, os triunviratos ali, na época que tem a revolta dos escravos, dos Espartacos, aquela época, a época da Guerra da Gália, que faz o César, né, a Guerra dos Espartacos faz o Crassus, e a Guerra da Espanha faz o Pompeu, o Pompeu. E aí eles formam o primeiro triunvirato, Marcos César, Pompeu e Crasso. E aí depois tem eles morrem, daí o Júlio César vira ditador de Roma, em 49, e é interessante essa história, porque a gente usa uma expressão hoje, né, que as pessoas não têm mais noção. As tropas romanas não podiam ficar na cidade. As tropas tinham que ficar por lá de fora, a legião. Então, para vir para a cidade, você vinha como cidadão, desarmava e tal, só tinha os protetores da cidade. Mas a legião não podia entrar na cidade. Quando César resolve peitar o Senado, não é? Ele tem que atravessar o rio Rubicão. A tropa ficava para cá do Rubicão. Por isso a expressão atravessar o Rubicão significa agora, velho. Agora é seja o que Deus quiser. Tanto é verdade que quando ele põe o cavalo dele, a pata do cavalo no rio, ele fala alia, jacta, est, a sorte está lançada. E a gente fala isso até hoje. Bom, agora seja o que Deus quiser. A gente fala, né? Sim. Agora seja o que Deus quiser, porque agora não tem mais volta. Né? Agora não tem mais volta. E o César faz isso. Aí o César é assassinado em 44. Começa daí para frente o segundo triunvirato. Marco Antônio, Lépido e Otaviano. Depois o Marco Antônio morre lá no Egito, não já conhece. O Lépido a mesma coisa. E o Otaviano, que é Otávio Augusto, vai se coroar imperador em 27 a.C. E aí então começa o que a gente chama de Império Romano. Então a gente chama Império Romano tudo, mas na verdade o Império mesmo começa em 27. Ele morre, Tibério. O Tibério é o tempo de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo diz, vamos pensar que é Império Romano, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha, lembrando que a agulha é aquela cortezinho que tem nas muralhas, onde o arqueiro ficava jogando flecha. Então é o camelo passar por aquela agulha, não por essa agulha, não, por aquela agulha. Aquela agulha o cara quer passar a linha ali para costurar o botão, não. Não, camelo. Da... É passar naquela agulha onde o arqueiro ficava Sim. atirando ali.
Que mesmo assim não cabe um camelo passando ali. É mais fácil acontecer aquilo que um rico entrar. Por quê? Porque no tempo do Cristo, você tem um microfone, eu tenho um microfone. Para que eu tenha 2 microfones, tem que tomar o seu. Então repara que naquela época os ricos eram tudo guerra de conquista. Como que o Império Romano ficou rico? Tomando a Gália, tomando a Lusitânia, tomando a Espanha, tomando a Britânia, tomando a Germânia, tanto que na verdade não existia Britânia, Lusitânia, Germânia, Espanha. Tanto que a gente chama Espanha porque os romanos chamaram aquela região inteira, aquele povo todo que morava lá, de Espanha. Os lusitanos chamaram de lusitanos, os britões eles chamaram de Britânia, mas na Britânia não tinha bretões só. Tinha um monte tinha celta, tinha tudo quanto é povo, ângulos, tinha saxões, tinha todo tipo de gente ali. Mas eles generalizaram, isso aqui é a Britânia. A Germânia é a mesma coisa. A Germânia tinha 300 povos ali. Né? Eles chamaram, isso aqui é a Germânia. E facilitava para eles essa generalização. Então, para o império ficar rico, eu tenho que tomar. Hoje, para você ficar rico, você não toma nada de ninguém. Hoje o dinheiro é virtual. Né? O Mark Zuckerberg toma dinheiro de quem? De ninguém. Né? O cara tem 1 trilhão. Né? A Apple vale 1 trilhão, não é verdade? Mas ela não tomou esse dinheiro de nenhuma pessoa. Inclusive ela nem tem. Se ela for sacar no banco, esse dinheiro não existe. O dinheiro é virtual. Então isso não se aplica mais. É que a ignorância, na verdade, isso aí é o excesso de ignorância. Sim. Né? O Cristo estava condenando a truculência. Sim. É isso que o Cristo estava condenando. Eu tomo de você o seu dinheiro. Mas tem gente que até hoje, estamos em 2025... Continua falando isso, mas é por ignorância. Vai pro reino do céu, isso mesmo. Se fosse é por bandido, como se ficou rico. Por absoluta ignorância. Tanto que quando o Lutero faz a reforma protestante, uma das coisas que o Lutero cara, não tem nada a ver. Ele começa a entender que não é daquela maneira. Na verdade, tem alguma coisa aqui que não é errada. Né? Tanto que uma das coisas que o Lutero se insurge é que a igreja vendia indulgência, ela vendia um lugar no céu. Quer dizer, a igreja estava vendendo um lugar no céu. A igreja, né? Não é, a igreja estava fazendo isso. Na igreja daquele tempo. Porque eles estavam construindo o Vaticano, construindo a Basílica, e aquilo consumia um dinheiro enorme. Imagina, fazer aquilo com o dinheiro que não consumia. E para construir dinheiro, eu vendo para você um lugar no céu. E o cara acreditava que tinha um lugar no céu e comprava. Eu não sei se você sabe que tem um americano que registrou a Lua no nome dele. Sabe disso, não? Não. Que doideira. Um americano foi a um cartório, porque a legislação americana se não tem dono uma coisa, você pode registrar no seu nome. Como não tinha dono na Lua... O cara foi criativo, hein? Ele foi na Lua, ele foi e registrou, e o cartorário aceitou, porque, enfim... Não tá aqui. E a partir daí, ele começou a vender terrenos na Lua. Ele fez um grande loteamento na Lua e começou a vender. Ele já vendeu mais de 9 mil. Ele ficou milionário. Ele já vendeu mais de 9 mil terrenos. Sabe quem são as pessoas que compraram o terreno? Arnold Schwarzenegger comprou. O Arnold comprou. O Príncipe Charles comprou. O Príncipe Charles comprou um terreno na Lua. O Rambo lá, o Stallone comprou. Se você olhar o tanto de Hollywood que compraram terrenos na Lua, você não é possível que esse cara comprou. Mas você lembra do metaverso? Quando começaram a vender desenho, Neymar fez a chuteira dele. Comprar o terreno do e lado, vender, comprar um terreno do lado da casa, não sei o quê. Um monte de gente não foi lá comprar. Mas o que é isso? É dinheiro sobrando. O cara não tem o que fazer com esse dinheiro. E ele acaba fazendo isso. Ué, é insignificante esse cara colocar lá 1 milhão no terreno da Lua. O cara mostrou, vi no jornal, o cara mostrando que o Neymar foi no dia da posse lá, da apresentação dele, a apresentação dele pro Santos, e ele estava vestindo 6 milhões de reais. A roupa que ele usava completa custava alguma coisa em torno de 6 milhões de reais. O que é isso? O que é isso? Não é verdade? Isso é falta de ter o que fazer com dinheiro. E um dinheiro que veio fácil. Né? O dinheiro que veio fácil. Você não vai ver o Warren Buffett fazendo isso. Jamais. Nunca vai. O Warren Buffett vários bilionários. Não vai. Vários, Bill Gates. Muitos, de longa data. É o seguinte, todos têm uma disciplina com o dinheiro, com a mesma mentalidade. E o respeito, né? Respeito. Uma coisa e tal. Eu conheço vários também. Conheço gente da Forbes. Às vezes dá uma experiência diferente, que é o dinheiro dele proporciona, não, tudo que não bem. dá pra mim. Não. Mas, ótimo. Mas é outra coisa. É outra coisa. Na verdade. E quando a gente fala aqui, para quem está falando disso também, vamos entender uma coisa. Quando as pessoas dizem dinheiro não traz felicidade, a tendência natural da pessoa que não tem o dinheiro é falar assim, então me dá o seu. Cara, esse raciocínio é tosco. Dinheiro não traz felicidade porque a felicidade é imaterial. A felicidade é uma percepção de realidade. Porrada, hein? Então, o que acontece?
Por que o dinheiro não traz felicidade? Porque se o dinheiro trouxesse a felicidade, na prática, o dinheiro traz conforto, o dinheiro traz experiência, traz um monte de coisa, mas a felicidade ele não traz. Não é verdade? Que se fosse assim, o Michael Jackson não era deprimido. O Michael Jackson morreu deprimido. Se fosse assim, o Elvis Presley não era deprimido. Ele morreu deprimido. Com 40 e poucos anos. Se fosse assim, a Marilyn Monroe morreu com 36 anos deprimida. A Elis Regina morreu deprimida. Por que você está falando essas pessoas que eu estou falando que eram ricos e famosos? Imagina o Elvis Presley deprimido. Você consegue se imaginar o Elvis Presley deprimido? O cara lindo, rico, o grande popstar, depressão de crer. A depressão é dele, não é sua, amiguinho. Não é sua. E o dinheiro e a fama dele não compraram. Kurt Cobain, Amy Winehouse. Na verdade, 27 anos, cara, morreram. Jimi Hendrix. Chorão. 27, chorão. Ó, aqui no Brasil nós temos o Whindersson Nunes, que o cara ficou milionário, tá o tempo todo se tratando. O que que tem? Então o dinheiro dele não consegue tirar essa dor de dentro dele. Então vocês que estão nos ouvindo aqui, preste atenção e parem de falar bobagem. O dinheiro traz conforto. O dinheiro te permite fazer coisas. Mas se eu estou infeliz em Maringá e eu compro uma passagem para Paris, pode ser que eu chegue em Paris e continue infeliz. Acho que eu estou infeliz em Paris. Mas continuo sendo infeliz. É isso. Tanto é verdade que a gente sabe, a neurociência mostra, que felicidade tem mais a ver com quem do que tem a ver com o quê. Por isso que você tem uma gama enorme de miseráveis. Você vai a uma festa, um fundão, um pagode, no fundo de um boteco da vila, não sei de onde, as pessoas estão tomando cerveja barata, quente, cachaça, não é verdade? Estão maltrapilhos e estão se divertindo, estão comendo carne dura. Mas se falar com quem? Se for com você, eu tô lá. E os caras estão lá se divertindo pra caramba. O cara é muito mais feliz que eu e você juntos. Concordo. Essa que é a verdade. Então, por que você lembra daquela viagem bacana? Eu fiz uma viagem, mas não é pelo lugar que você foi, é por quem foi com você. Porque se você for com uma pessoa chata pra Disney, você vai voltar e falar, que viagem, não sei o que lá. E você sai daqui, vai pra beira do rio, faz um piquenique com um monte de gente legal e você volta com a barriga doendo de tanto dar risada. Então, só para as pessoas entenderem que quando a gente fala que dinheiro não traz felicidade, é disso que a gente está falando. E vamos pensar que felicidade é um tema que está na boca dos filósofos desde que o mundo é mundo, não é verdade? Pensando na filosofia oriental, Confúcio trata sobre isso. Pensando... Você tinha falado de Freud ali atrás, depois você falou, sim, vou voltar. Tá. E o Freud também fala disso. E pensando aqui no Ocidente, o Sócrates tem esse tema. Platão se dedicou à felicidade. Aristóteles se dedicou à felicidade. Jesus Cristo se dedicou à felicidade. Tanto que o Aristóteles diz que o que faz de você uma pessoa feliz? É você tentar, já que a gente fala de performance aqui, essa performance que a gente fala hoje é totalmente aristotélica. É tentar fazer com que eu consiga criar a melhor versão de mim. Essa não é uma coisa comum nesse tempo que nós estamos vendo? Cria a melhor versão. Isso é Aristóteles. Né? Dê ao mundo a melhor versão de você. Isso é Aristóteles. Só para as pessoas pensarem como é antigo isso. Dá a impressão que foi um guru do internet, do LinkedIn que inventou isso. Dá a impressão? Foi Jim Collins que inventou isso aí. O Peter Drucker. Não foi? O Aristóteles diz que a regra do homem para encontrar a grandiosidade, para encontrar a felicidade, é ele entregar para o mundo a melhor versão dele mesmo. O Confúcio diz que se você... E o Buda depois na meditação, você vai encontrar a iluminação. De novo, a iluminação. Você vai encontrar que Buda significa o iluminado. Você medita? Hã? Não, eu já meditei, mas não consigo me dar com a meditação, cara. Sabia que eu não consigo? Eu também tentei, não consegui. Eu já fiz. Quando eu tinha 17 anos, dos 17 aos 21, eu era mais ansioso que eu sou hoje, eu meditei. Aí depois eu descobri uma coisa do guru que pertencia à linha que eu fiz, cara, e aquilo, cara, me diz assim, quando se destrambelhou, eu falei, cara, eu tô seguindo um cara que é um mané e tal, e aí aquilo, eu me afastei e não voltei mais, não fui. Mas o que acontece, ao mesmo tempo que eu não medito, eu fico 10 horas em cima de um livro, lendo um livro. O mesmo Nailor louco, que fala, que conversa, tal, não sei o quê, fica 10 horas sentadinho. Quando você pega um livro, você mói na hora, no dia? Não, eu fico 10 horas vendo
é lendo um livro. Se eu não ler um livro num dia, eu não consigo mais ler. Não, eu fico lá naquele livro. Tanto que a minha mesa tem 4, 5, 6, 7 livros abertos ao mesmo tempo. Uma página enroscada na outra. E às vezes eu fico assim, 2 semanas sem pegar, abro, continuo lendo, parece que eu tinha lido 20 minutos atrás. Sabe? Então a memória, assim, e uma capacidade de colocar as gavetas no lugar, assim, é incrível. Eu tenho nesse ponto. Então você vê que todo mundo tratou. E o Cristo, ele vai fazer uma coisa que é diferente da ideia do Aristóteles, mas é a mesma coisa. Onde eu encontro a felicidade? É quando eu exerço o amor que eu tenho. O Aristóteles pensava no amor que você tem por você mesmo, tentando fazer de você a melhor pessoa que você pode ser. O Cristo entende o contrário. Que isso eu vou fazer quando eu dedicar minha vida à sua. Quando eu dedicar minha vida a você, servir a você, que é uma coisa que voltou hoje muito forte, né? Amar é servir, isso é uma coisa do Cristo. Eu sirvo e se eu te faço bem, então eu estou feliz. Então eu sou uma pessoa grandiosa. Tanto é verdade que a Bíblia foi traduzida para o latim no século IV. A Bíblia era em grego. Ela foi traduzida para o latim. O latim, o baixo latim chamava Vulgata. Vulgata é o bastante que a gente fala. O latim era lá da região dos persas, lá do Sim, Irã. o latim é de Roma. Roma. Latim é de Roma. O Império Romano falava latim. O Império Romano falava latim, à exceção dos senadores que falavam grego. Né? As reuniões do Senado eram em grego. Porque os romanos entendiam que o grego estava acima dos romanos. Não, eles entendiam que os romanos não sabiam. Porque o que acontece? Se a gente olhar para o mundo ocidental, a filosofia que a gente tem no Ocidente é uma filosofia grega. Mas o direito é o direito romano. Então, qual é o grande legado da Grécia? A filosofia. E qual é o grande legado de Roma, do Império Romano? O direito. O direito que a gente tem é o direito romano. Sim. Então, esse ordenamento jurídico é romano. E a noção de filosofia é grega porque o Sócrates disse... O Sócrates não foi o primeiro filósofo. O Sócrates é o pai da filosofia, não porque da ocidental, não porque ele foi o primeiro filósofo, mas porque o Sócrates entendeu que pensar é uma atividade, que muita gente não sabe fazer até hoje. Isso que nós estamos fazendo aqui é filosofia. O que nós estamos fazendo nesse momento, Paulo, é filosofar. Nós estamos pensando... Pensar sobre a existência é filosofia. Porque filosofia significa amigo da sabedoria. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos batendo um papo com 2 amigos, num podcast que vai ser ouvido e compartilhado com outras pessoas, mas tecnicamente nós estamos filosofando sobre a nossa própria existência e colorindo isso com exemplos. O Sócrates foi a pessoa que disse: pensar é uma atividade. Tanto é verdade que a mãe da gente não sabe isso até hoje. Você está na sua casa, deitado na rede, sua mulher está deitada na casa, sua mulher fala assim: Paulo, o que você está fazendo? Você fala: eu estou aqui deitado na rede. Eu falo: então, já que você não está fazendo nada, você está pensando na vida. Eu falo: já que você não está fazendo nada aí, vem aqui me ajudar na cozinha. Muito boa. Não é assim? Não é verdade? Meus filhos falam: já que você não está fazendo nada. Vem cá. Não, eu estou pensando. Não, já que você não está fazendo nada, então vem aqui. Pensar é uma atividade. Sim. Não é verdade? Pensar é uma atividade. Tanto que há filósofos importantes que viveram antes do Sócrates. O cara já associou não fazer nada vagabundo. Isso. Parado, né? Então, mas esse é o ócio criativo do Domênico de Máscara. Naquele momento eu estou pensando. Eu tenho que, em algum momento, sem parar para pensar. Não dá para você ficar fazendo tudo no afogadilho. Em algum momento, sem parar, falar assim: deixa eu pensar minhas contas, deixa eu pensar minha empresa. Opa, o que nós vamos fazer agora? E filosofia é isso. O momento que você para tomar decisões na sua empresa é filosofia. Você vai parar para pensar, somar os dados, chegar a uma conclusão. Isso é filosofia. Sabe onde eu consigo mais passar? Você falou uma coisa que, olhando, eu pego muita estrada, né? Ainda mais no começo da pandemia, hoje, graças a Deus, os voos estão aí. Mas 6 horas Maringá, São Paulo. Foi meu ciclo de crescimento que eu comecei a andar, ouvir muito conteúdo legal. Sim. De podcast, José Salib Neto, Sandro Magaldi, a galera do G4 lá, enfim, muito conteúdo legal de livros. Vai pensar na vida, organizar as caixas, estruturar. Extremamente importante. Aí você lembra do Nailor, professor teu do Nobel. Falou emenda um fato, pareceu isso. Eu nem lembrava desse cara. Você vai estruturando, organizando, e como aquilo é importante, pensando aqui, ouvindo você falar. Para a chegada lá em São Paulo, o destino, parece que a gente começa até a arrumar as rotas. Você saiu uma pessoa, chegou outra lá. Outra lá. Isso. E você dá aquela evoluída, como pensar. Isso. É uma evolução, e onde a gente tem hora que no dia a dia, né, a gente trabalha tanto, problemas de naturezas diversas, ou por felicidade, ou por alegria, por tristeza. Sim, não importa. E a gente não tem esse tempo valioso que é para ficar quietinho, sozinho. Extremamente necessário. E eu gosto de estar sozinho, tá? Extremamente necessário. Por isso a gente é chamado de Homo sapiens sapiens. O Homo sapiens é um homem que sabe. O Homo sapiens sapiens é um homem que sabe que sabe. Não é verdade? Você é Homo sapiens sapiens. Eu sou Homo sapiens. Eu sei que eu sei.
Então, nesse momento, você falou, peraí, eu sei um monte de coisa, calma, deixa eu arrumar isso aqui. Filosofia é isso. E esses dias não, você está trazendo uma clareza para mim, até de mim mesmo, que esses dias eu tinha até vergonha de conversar com a Fernanda, de falar e falei, puxa, às vezes eu gosto tanto de viajar sozinho. Eu fui lá pro Vietnã, eu fui num sábado e domingo, estava sozinho lá numa região. Ainda não, sabe quando veio um insight do negócio que eu tava, parece que foi, mas porque a gente tá sozinho, naquele momento nosso, de muita intimidade, que a cabeça pensa tudo diferente do que é no dia a dia, nas rotinas ali. E eu me desenvolvo muito quando eu tô sozinho, comigo mesmo. Eu tenho um amigo que foi para a Índia. Se é numa pescaria, se é num Vietnã, lá, mas aqueles momentos meus é muito rico para mim mesmo, pro meu desenvolvimento seguinte. De empresa, de decisões, de estruturar, organizar as pastas ali dentro. Filosofia. Isso é filosofia. Não precisa ser um Sócrates para isso. Aí, Fernando, é filosofia, não é loucura minha, não. Isso é filosofia. Isso é filosofia. E eu vejo que isso é necessário para mim. Isso é foi isso que trouxe a gente até aqui, Paulo. O que trouxe a gente até aqui foi a filosofia. Foi parar para dizer, não, a gente não é um animal. Uma planta não muda o destino dela. Uma planta nasce, a semente, ela está programada no DNA dela para soltar a raiz e procurar água. Ela cresce, vai dar fruto, vai dar flor na sua hora, vai dar sombra, vai secar, acabou. Não é você. Você não é assim. A planta está ali. A pedra é a pedra. A pedra não fica se lamentando. Ai, meu Deus, eu sou pedra, estou parado aqui nessa montanha. A pedra não faz isso. O sapo também não faz isso. O sapo, ele nasceu, ele é girininho, chega uma hora que ele perde o rabinho dele, cresce a patinha dele, ele vai nadar, ele vai encontrar uma sapinha, eles vão cruzar, vai botar ovo e tal, ele vai morrer, ele não pensa nada daquilo. O sapo não fica pensando assim, eu tô no rio, que esse rio aqui, a água tá poluída, não pensa nada. Eu nasci no Paranazão. Essa água tá suja, tá limpa, ele vai pular lá do mesmo jeito, ele não sabe nada disso, não é verdade? E assim nenhum outro animal sabe. As pessoas têm o hábito de dizer assim, meu cachorro, ele me entende, seu cachorro não te entende, seu cachorro é cachorro. O que você está fazendo é dando uma característica humana àquele cachorro. Né? O cachorro meu cachorro não sabe, ele sabe o básico do cachorro. Não é verdade? Você treina um cachorro, ele faz. Você treinar um macaco, ele faz. Né? Você treinar um pardalzinho, treinar um passarinho, ele faz. Tem gente que treina. Né? Treina coisas. Se você todo dia vai pro seu peixe, né? Eu tive aquário, você pegou o aquário. Quando você chega perto do aquário, o peixe vai lá em cima, ele sabe que você vai jogar comida. Ai, que peixe inteligente. Não é inteligente. Ele precisa sobreviver. Não é verdade? Inteligente sou eu. Eu não. Porque veja só, se eu pegar pra você e falar assim, ó Paulo, tá aqui, ó. Tá aqui um prato de salada. Tá aqui um bifão, assim, argentino, feito na Argentina. E tá aqui uma coisa de quinoa, uma coisa com quinoa e ovo. Aqui. Você pode escolher um dos três. Não é verdade? Não. Um dos três. Falar, eu sou vegetariano, vou colher, eu quero emagrecer, eu comer quinoa. Né? Eu nem sei direito o que é quinoa, mas às vezes as pessoas falando, você quer uma semente esquisita, né? O cara, pão, vai lá, assim, é uma coisa que não entrou na minha coisa, então tá aqui. E salada, não, vou comer salada, eu gosto de salada e tal, né? Mas não, vou comer, por exemplo, se tivesse colocado, e não tenho nenhuma dúvida, eu vou olhar. Mas, se eu falar assim, tirei o bifão, eu escolhi, não sei você, mas eu vou direto no bifão. Bifão. Não deu o bifão, tem salada, uma salada de tomate, aí a quinoa, eu vou comer a salada de tomate. Não tem nada para eu comer, eu vou comer a quinoa. Porque não é verdade? Se eu pegar meu cachorro e colocar o bife, a salada e a quinoa, ele vai comer o bife. Se eu tirar o bife, ele não vai comer nada. Ele vai morrer de fome. Ele não vai comer. Ele não vai comer. Meu cachorro não está preparado para comer. Ele não vai comer aquilo. Eu não. A gente come tudo. Não é verdade? Tanto é verdade que é esse quinoa, que é a semente que a gente usa aí. A gente come semente de girassol. Girassol que come é maritaca, sei lá, quem come uma semente de girassol. Mas se o cara faz uma semente de girassol torradinha, você come com cerveja. Não é verdade? Não. Isso é a característica do ser humano. A gente altera o nosso destino. A gente altera, a gente muda a nossa vida. Tem coisas que você não pode mudar, mas a maior parte das coisas você muda. E algumas coisas que você não pode mudar, você muda até artificialmente. A sua altura, por exemplo, eu tenho 1,74 m. Mas eu posso comprar um sapato salto alto, sei lá, ou colocar uma palmilha e eu vai medir, eu tenho lá com... E alguns sapatos são tão bem feitos que não percebe que o sapato... E a pessoa tá com 1,4 centímetros e tal, né? Assim, o cara faz isso... Sai até com o peito estufado ali. Mas veja, o cachorro não tem a possibilidade de fazer isso. Não é verdade? Não tem. Não é verdade? Então não vai pegar a coberta e se enrola, não vai fazer isso. As pessoas gostam de falar que faz, mas não faz.
Não é verdade? Tanto é verdade que é uma coisa que as pessoas... pelo amor de Deus, estou falando aqui assim... eu tenho 3 cachorros, hein? Pelo amor de Deus. Né? Não falando nada contra os animais. Eu estou dizendo que as pessoas entendam que tem um cérebro desenvolvido aqui dentro. Tem um cérebro desenvolvido aqui dentro. Tem um neocórtex dentro da nossa cabeça, que é aquela parte rugada toda do cérebro que cobre o cérebro aí, que permite a gente fazer coisas incríveis. Tem um córtex pré-frontal que permite tomar 1 milhão de decisões, né? E fazer 1 trilhão de cálculos que o seu cachorro não faz. Seu cachorro vai lá, tanto é verdade que o seu cachorro comeu, você deu a carne para ele, tá no churrascão, você joga um bifão para ele, meio quilo, ele comeu. Eu vou dar mais meio quilo para esse cachorro. Ele comeu. Se você jogar mais meio quilo, ele já não vai comer mais. Acabou. E você não. Se eu te levar no churrasco e começar a colocar cerveja e começar a picar a carninha, você começa a comer 10 horas da manhã, você vai comer até meia-noite. Você fala, onde que come tanta comida num cara desse? O Voltaire, o filósofo, disse... Revolução Francesa, hein? Um pouquinho mais revolução. O homem é o único animal que come sem ter fome, bebe sem ter sede e faz amor nas 4 estações do ano. O animal não. Se a cadela não tiver no cio, bicho, ela não recebe de jeito nenhum. A vaca. Não sei. Entre os seres humanos é assim. Todo dia é dia. Não é verdade? Não, se tiver com quem, não é verdade? Todo dia é dia. É assim. Não, você pode falar, eu não quero fazer. Mas, né? As pessoas, isso acontece, portanto que tem prostituta, na verdade, tem garota de programa, enfim, a gente que trabalha com isso acontece todo dia, não existe cadela de programa, não existe vaca de programa, não existe, tanto que quando existe é inseminação artificial, ela não sabe que aquilo aconteceu, não é verdade? Não tem, então isso as pessoas precisam compreender, então a distância entre nós e os outros animais é abissal, né? É por isso que a gente dominou geral. Né? E os sapiens mais ainda. Mas quando a gente olha para a população, né, para a humanidade, né, tem que andar muito ainda para dar para a grande humanidade, né, poder. Mas é desigual, né? Mas é que a humanidade é desigual. Se rebaixou muito, né? A mas o que acontece mas você vê que o Elon Musk fez um foguete da ré, cara. E tem gente na Austrália caçando com bumerangue ainda. Você vai numa comunidade ribeirinha aqui do Paraná, o cara nunca saiu dali. Nunca. Ele nasceu naquele riozinho ali, ele pesca ali, ele nunca saiu dali. Foi assim, eu fui pescar agora no carnaval, inclusive. O cara nasceu em Porto Rico, ele tem 60 anos, então tá lá até hoje, não sai dali. Às vezes ele nunca saiu. E se você perguntar para ele, também não quer. Você tem uma ideia, eu vi uma pesquisa com Curitiba. Eles fizeram uma pesquisa com alunos de ensino fundamental ensino médio de escola pública. Curitiba dá 50 quilômetros do mar. Mais de metade dos alunos nunca viram o mar. Nunca viram, em Curitiba. Eu não estou falando numa cidade pobre do Nordeste, não estou falando disso. Estou falando de Curitiba, cara. Cidade... O cara nunca viu o mar está a 50 quilômetros. E talvez ele vai morrer e nunca vai ver o mar. Então, isso. Só para eu fechar aqui a história do Freud, é assim... Naquela história, eu disse, o cara não vai fazer tudo que o cara quer. E as pessoas hoje estão assim, né? Não, o que sua empresa pode fazer por mim? Vixe, não é assim a vida, não. Não, eu quero viver de acordo com aquilo que eu quero. Só vou fazer as coisas que eu quero fazer. Não dá para viver assim. Não dá. Não é verdade? Então é assim. Meu filho, assim, hoje eu não estou com vontade de ir para a escola. Mas vai. Mas eu não estou com vontade, mas ninguém perguntou isso. Não interessa isso. Se está com vontade, não está com vontade. Você vai porque tem que ir para a escola e acabou. Porque eu estou mandando ir, acabou. Tem que ir para a escola. A escola é um ciclo que você vai cumprir. O cara não tá, eu tenho filho, mas ele não tem vontade de trabalhar. Não tem vontade de trabalhar, que você está bancando ele. Corta a verba dele, ele vai descobrir que não tem, ele vai faltar o básico, ele vai ter que fazer alguma coisa. Justo. Todo mundo, quer dizer, ao lado, isso vale para você que é empresário, para todos os empresários que estão nos ouvindo. Para toda mãe, pai, para todo mundo que está nos ouvindo. Ao lado de um folgado tem alguém sobrecarregado. Sempre. Se você está permitindo um funcionário folgado, pode acreditar. Você está sobrecarregando alguém. Se o filho joga tudo, faz não sei o que, sobrecarrega a mãe. Não é verdade? Se só o pai trabalha, sobrecarrega o pai. Né? Mas todo mundo gasta e ninguém se preocupa, sobrecarrega o pai. Entende? Quer dizer, ao lado do folgado tem alguém sobrecarregado. É simples assim. Essa é uma regra já guardei essa aqui já de vida. O que o Freud fala numa obra que, na minha opinião, é assim, matadora? Em 30, o Freud escreve o mal-estar na civilização. Eu sempre recomendo isso, todo mundo fala que eu sou paranoico com isso, mas eu acho importante. O que é o mal-estar na civilização? Em alemão, na cultura. E aqui o meu sinônimo de cultura é civilização para nós. O que é mal-estar? Tem regra na vida. A vida não é do jeito que eu quero. Tem regra. E ele diz, civilização é sinônimo de repressão. E eu concordo. Tem regra. As pessoas não podem fazer o que elas querem.
Ah, mas eu queria passar agora sim, mas o sinal fechou, agora é a vez do cara passar. Ah, eu vou passar, mas eu vou te multar. Simples assim. Não pode, porque se todo mundo for passar aqui, o outro cara vai passar como? Se eu não criar a regra, o que a regra faz? Ela oprime, não é verdade? E é isso. Ela reprime uma pulsão natural que você tem. Na empresa é assim, você tem algumas regras lá dentro. Por exemplo, chegar às 8. Voltar no exemplo do cara. Você foi em cima do cara, o cara sentou com você e falou, cara, eu estou vivendo essa situação. Você é pai, você fala, opa, peraí. Aí de repente um outro fala, mas eu estou sendo me punir, eu estou chegando aqui. Amigo, ele está chegando em dias alternados às 8h15 com o meu consentimento. Eu não vou abrir para você porque eu dei o consentimento para ele. Há uma razão para ele fazer isso. Eu quero que você confie em mim. Há uma razão para ele fazer isso. Eu não vou abrir isso para você porque o segredo é dele e o segredo não é meu. Mas há uma razão para ele fazer isso. Você vai chegar 8 horas todo dia assim. Papel do líder, né? Você vai chegar toda hora, todo dia assim. Se você não puder entender isso aqui, você está com problema de conviver com as pessoas. Na verdade, um dia você vai descobrir que alguma coisa vai... Mas a regra sim, a regra é essa mesmo. Mas ele tem uma razão para fazer isso, ele tem meu consentimento para fazer. Não só meu consentimento, como ele tem meu incentivo. Não é seu caso, cara. Chega às 8 horas. E eu vi uma história linda. O Derico, da banda do Jô, lembra? Sim. O Derico. Fez algumas apresentações, tem Maringá. Trabalhando 3 anos com o Jô, lá no SBT ainda, no programa, banda, maior sucesso. O Derico chegou, começou a receber convite, porque ele promovia, o Jô promovia. Sim. O Derico, o Bira, todo mundo sabia quem eram as pessoas, né? E o Derico começou a fazer show, saxofonista e tal. Esse show pro Jô sentou e falou, Jô, tô recebendo uma série de convites pra fazer show e tal, não sei o quê, acho que eu vou sair da banda. Aqui. O Jô olhou pra ele e falou assim, Derico. Eu vi o Derico contando isso. Derico é assim, filho. Quando você for indispensável, peça as contas. Por enquanto você é totalmente dispensável. Volta lá e vai ensaiar. Ele voltou e foi ensaiar. Ele falou, na hora eu fiquei puto, mas depois eu entendi o que ele queria dizer. Cara, eu substituo você. Você é o Derico lá fora que está aqui no meu programa, filho. Você sair daqui um ano depois, ninguém vai lembrar de você. Vai ser outro Derico sendo chamado. Ele falou, só um pai falaria isso. Esse é o papel de um líder. Sim. Entende, não? Porque você está vendo de cima da escada. O cara não está vendo. Você consegue enxergar da altura que você tá, Paulo, uma coisa que um cara que está embaixo não consegue. E não é porque ele ignora, que ele não está em cima da escada, ele não está vendo. Não é verdade? Quanto mais você sobe, mais você enxerga o vale. E acho que essa é uma grande dificuldade hoje, né, para o líder saber se comunicar com essa clareza, ter essa autoridade, ter essa honestidade intelectual de poder falar a verdade e ser recebido. É isso. Porque, na verdade, a gente teve até recentemente na empresa um cargo de gerência que ficou disponível e a vendedora tinha, né, emocionalmente a pretensão. Óbvio, falei, bacana, você sonha é legal, sonha é grande, isso, continua claro. Desejando. Mas isso é um outro conjunto de atribuições e de desenvolvimento que a gente tem que te preparar. Sim. E você não está pronta hoje. Sim. Mas a pessoa, como que ela entende isso? Como que eu não sou capaz? Não quer que eu suba. Ela entende que você está falando que ela é incapaz, que ela... Não, você não está falando isso, é um outro conjunto. Mas a pessoa leva para aquela... O jogo só... essa honestidade intelectual que falta na galera de receber um feedback, que você falou de feedback lá no começo, não associar a um esporro. Que é o que o cara tem. Sim. No Brasil, o feedback é a cultura do esporro. Isso mesmo. Vem aqui pra te dar um feedback. As pessoas falam feedback, né? O cara vai me dar um feedback. Boa, perfeito, adorei. Mas não é, cara. Se você tá dando um feedback pro cara, que você acredita no cara, o cara tá no teu time. Você vai perder tempo com ele. Claro, você vai perder tempo com ele. E você tem que liderar, você tem que organizar, você tem que arrumar. Mas é a mentalidade da galera. A dificuldade é essa, né? De todas as companhias hoje, é o grande ativo, são as pessoas, né? Exatamente. As pessoas diziam, eu dizia quando era professor, eu dizia aos meus alunos, os caras falavam, você vai pegando no meu pé. Eu falei, cara, vocês comecem a se preocupar quando eu abandonar vocês. Enquanto eu estiver chamando a atenção, estou preocupado, estou ligado com vocês. O dia que eu jogar a toalha, aí comecem a se preocupar. Por enquanto eu vou falar assim e tal. E uma coisa que eu aprendi na sala, que eu falo quando eu dou palestra para professores, que eu falo para os líderes que eu atendo nas empresas que eu atendo e para as palestras que eu dou, que é uma lição bacana, que é bacana para você falar também para os seus líderes e para você. Líderes não criticam pessoas. Líder criticam atitudes, comportamentos. Então, quando o cara chegar para falar, meu amiguinho, então como a gente começa um feedback? A gente começa o feedback pelo fato, né? E aqui vou dar uma dica de feedback também, né?
Eu tenho um curso online sobre feedback e eu sempre digo, Mara, que eu trabalhei bastante, ensino bastante, preparo líderes bastante para isso. Presta atenção no feedback. O feedback, a teoria do feedback está errada. Neurocientificamente ela está errada. A teoria do feedback diz assim, o cara chegou para conversar, conte uma coisa engraçada, quebre o gelo, elogie o cara e daí diga aquilo que está errado. Carca. Está errado. Está completamente errado. O cérebro percebe a vida de um jeito totalmente diferente. Eu chamo a pessoa, vou dar um feedback pro Paulo. Paulo tratou mal um cliente, eu ouvi a ligação e vi. Ou a cliente falou comigo e alguém disse, é verdade, eu estava com ela e realmente ele tratou isso. Falou, esse cliente está no seu... Paulo, vem cá. Senta aqui, vamos conversar sobre uma coisa. Calma. Vamos conversar com o tecido. Eu vou expor o fato aqui primeiro, né? Da maneira que eu sei, e eu vou permitir a você que você fale, mas ouça, o fato é, no dia, sei lá, 5 de fevereiro, às 19 horas, a empresa estava fechando, chegou aqui a Dona Maria Lencar, a Dona Maria falou isso, você falou para ela, blá, 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 2 pessoas ouviram você falando, cara, você sabe que não pode ser feito dessa maneira, cara. A Dona Maria é uma cliente antiga nossa, na verdade, nunca destratou ninguém, o histórico dela é bacana, eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Bom, vamos pactuar que não dá para ser dessa maneira. Vamos pactuar que a Dona Maria veio conversar comigo, ela podia não ter vindo, podia ter sido com outra pessoa. Ela veio, eu conversei com ela, disse que conversaria com você e eu acredito que ela vai continuar comprando normal. Você imagina se a gente perde uma cliente, você entende que ela também é sua cliente, você entende que você perderia, porque você também recebe, e tá entendido isso? Não? Então tá pactuado que não cabe. Quando aconteceu uma coisa dessa, você me chama outra pessoa, você sentiu que alguém atravessou, não faz o que você fez, você não tá aqui para justiçar ninguém, tá entendido isso? Tá, fora isso, quero te dar os parabéns. Cara, isso tá entendido, quero te dar os parabéns. Rapaz do céu, tenho ouvido a sua curva de venda aqui, cara, tá vendo? Você é violento. Cara, você é um vendedor nato, bicho. Você deu essas, mas olha a soma, e aí o cara vai embora como? Feliz da vida. Faz o contrário. Cara, é isso. E isso é assim que o cérebro percebe. E a teoria do feedback ensina exatamente o cérebro dá pra treinar, né, porra? Claro. É o sentimento, aquilo ali claro. Tá mexendo com a dopamina, com o córtex pré-frontal, só claro. a ordem exatamente de falar isso. os 2 fatos no feedback. Você tem uma cliente chata. Vamos pegar uma coisa, você tem uma cliente, você é chata. Tem gente que é chata. Não, tem. Reclamão e tal. Compra. Mas chato. Não é verdade? Aí chegou a pessoa lá na sua loja. A pessoa entrou e ela é costumeiramente chata. Ela chegou, vamos pensar que é a Dona Maria Tavares de novo. Vamos imaginar que seja isso. Ela chegou, você olha para a pessoa e fala assim, o que você fez? A pessoa fala, por quê? Meu Deus, que tá muito bonita. Essa roupa tá perfeita. Como combinou com você? Você acha? Não acho. Rapaz do céu. Você usa sempre essa cor ou eu nunca notei? Não, eu gosto dessa cor, então use essa cor. Cara, combinou com seus olhos, combinou com seu cabelo. Nossa, eu acho que você tá incrível. Que bom que você veio vestido assim aqui hoje. Pá, cara, acabou. Acabou, venda. Arrebentou. Nem desconto vai pedir. Não logo na entrada. Nem parcela. Isso é a mesma lógica do feedback. É a mesma lógica do feedback. O ser humano vive. Sim, como coisa simples, né? Falando de neurociência, uma das especialidades tuas, né? Como saber, né? O poder da comunicação, o poder de você ganhar. Sim. Isso aí são coisas simples, mas é um treino, né? Tem que ter conhecimento, tem que buscar. Tem que ter exatamente isso. Ou uma leitura, um desenvolvimento, ou ouvir o nosso PHcast com exatamente. E isso pode aprender, isso pode todo mundo pode aprender tudo. Eu lembro na época de um treino que tinha o Milton Betoni, um consultor comercial que estava fazendo trabalho. Eu sei quem é. Em 2017, 2018, ele fez o trabalho na empresa e ele mostrou umas gravações que ele tinha feito numa empresa muito grande, que era... Ele estava treinando minha equipe, né? Então aí era a vendedora no telefone, ele tentando vender. Aí o cara, vamos falar assim, que era 11 mil um produto, e falar, faz 10. Aí a pessoa pegou e falou assim, então, cara, beleza, calma aí. Aí ela falou com o gerente, voltou. Consegui os 10. Então beleza, semana que vem eu passo aí. A pessoa, porque o cara só pediu se faria, faz por 10? Fez. Aí ele mostrou um gráfico e a palavra matadora. Paulo, se eu for lá e conseguir por 10, está fechado? Vou lá falar com o Nelor, meu gerente.
Mas se eu conseguir, tá fechado? Eu não posso gastar esse pedido sem... O cara fala, tá, acabou, você já sabe, Acabou, vai ter os tá 10 mil. feito. Você espera só meia horinha e liga pro cara, ó, Nailor, consegui aqui por 10. A coerência do cara, É isso 95% vai lá. Só que se você não trava na palavra ali, no poder dessa capacidade, você vai ter frustração. Então, pô, Exatamente dá para isso. treinar, pô, isso é um treino. Exatamente E antes o isso. vendedor era aquele cara da mala de Não. mascate que viajava, conversia, Não. vendia terreno na lua lá na época. Sim. Agora hoje não é treino, disciplina. Sim, disciplina e as pessoas têm disciplina. informação, né? Hoje não tá, não é uma, você não tá vendendo para antigamente aquele mascate ia lá no sítio, chegava lá, aquela pessoa não sabia de nada. Então se ele dissesse, e essa escova veio da lua, o cara acreditava que tinha vindo da lua mesmo. Não é verdade? Tem gente comprando maluquice na internet ainda, mas hoje o cara não chega para você para falar assim, ó, isso aqui vai, ô, maluco, ei, Não, tá louco? aqui não, né? Bebeu? Aqui não. Não é verdade? Bebeu? Nailor, você já participou e participa de alguns conselhos empresariais, Sim. inclusive ali da nossa querida Sim. amiga Cristiane Bellinati, do Flaviano. Sim. A Cris é uma das pessoas mais poderosas que eu conheço, assim, de Sim, incrível e é mesmo. personalidade. Sim, ela é e, mesmo. e muitas coisas assim, o que recurso que tinha, onde chegou, né? A dimensão, né, de você Não, a conseguir Cris é muito determinada mesmo. gerar um valor gigantesco, E ela claro, é para a mesmo. empresa, para a sociedade, Sim. para o contratado, para o contratante. E ela é mesmo. Admiro ela, vi. É sim, e ela é mesmo. A história Cris não tem dela essa ser história de construída. mulher ou homem, não. Ela sabe se colocar desde sempre. não, ela- Desde que eu a conheci, ela sabe se colocar. Pessoa Sim, fortíssima. ela sabe se colocar. E você participando desses conselhos e de projetos de educação corporativa, você participe muito. Sim. No mundo dos negócios, qual que é o erro mais comum que você vê os líderes cometerem? Primeiro é não participar as pessoas do rumo da decisão, não comunicar aquilo que eles fazem. O líder ele vai, reúne eu com você e o outro gerente, nós decidimos uma coisa. Sai, acho que todo mundo E vai soube. embora e acha que todo mundo está sabendo daquilo. Esse é um erro primário nas empresas. Cara, aí você vai lá e o cara fala assim, mas por que você está fazendo isso? Ué, porque é assim que a gente faz. Não, a gente baixou uma resolução, colei lá no elevador. Oi? Você não viu a resolução do elevador? Você não olha? Eu não, quem que olha a resolução em elevador? Não, bicho. Chamei minha equipe de manhã, a gente vem cá. A gente teve uma mudança. Aqui, a gente teve uma mudança. Aqui. Ontem mesmo a gente conversava isso na Bellinati, vai entrar em a alteração agora da NR1, que fala sobre doenças, sobre segurança psicológica nas empresas. Então, com mais de 6 mil funcionários. Sim, mais 6 mil. E o que acontece? Segurança psicológica está no nosso tema direto, a gente trabalha direto isso. O meu próximo trabalho aqui com eles é sobre... Na nossa escola de formação de líderes, eu vou falar de comunicação. A gente tem uma escola de formação de líderes. Na escola, para os que estão ascendendo a condição de líder, Escola de formação dentro da Bellinati. dentro da Bellinati, para formar pessoas para a Bellinati. Chama formação continuada de líderes. A gente tem um curso, uma universidade corporativa, que forma os futuros líderes. Então, a minha aula do dia 22 eles têm aula todo sábado. A minha aula no sábado 22 é sobre comunicação. Né? É falar isso que a gente estava conversando aqui. Mas no PDL, que a gente tem, que é um programa de desenvolvimento de líderes, os líderes que já são líderes, então a gente tem esses dois programas andam juntos. Né? Tem o de formação, de quem vai ser líder, e tem o PDL, que é educação continuada. Todo tem vários, todos têm direto. Então, não tem aquele cara que estou pronto, não tem gente pronta. Não, Gente aprender, pronta aprender, é caixão, long life. para sempre. Long life learning, isso mesmo. O cara vai para educação continuada, é isso mesmo. E aí o que acontece? Uma das coisas que a gente fala é isso, cara. Você vem aqui e decidiu, sentou lá com a sua, seu par, decidiu. Aí você vai conversar com o cara não sabe. Então, reúne a galerinha de manhã, só um minutinho, a gente teve uma pequena modificação agora. Tanto que essa modificação da R1, a gente vai fazer eventos para comunicar todo mundo que daqui para frente a regra funciona dessa maneira. Todo mundo tem que saber. Não é verdade? Todo mundo tem que saber. Não, a direção, claro. Não, porque a Bellinati está lá, por exemplo, vamos pegar a Bellinati, é gigante. Os meninos trabalham lá, o ar-condicionado está ligado. A NR17 diz que a temperatura ia ficar 22 graus. O cara fala assim, mas eu quero que desligue o ar-condicionado. Gente, o ar-condicionado está ligado. 22 graus. Ah, mas eu tenho frio, vem de blusa. Vem de blusa. Ah, mas não pode desligar? Não posso, porque se o Ministério do Trabalho chegar aqui, eu vou ser multado. Então, é tão elementar isso. Sabe como é? Olha, a gente reúne todo mundo. Por que a temperatura é assim? Porque tem uma normativa que diz que a temperatura tem que ficar 22 graus. O Ministério vem aqui, o Ministério não vai nem na padaria, o Ministério não vai, mas aqui ele vem. Porque, é claro, prato cheio. O cara chegou, tem um edifício inteiro de gente, 11 andares de pessoa.
Aí vai no outro edifício, 10 andares de gente. Aí vai no outro edifício que a Belinati tem, 11 andares. É fácil. O cara, numa tacada, ele faz uma... Então ele passa, é fácil. Vai lá encher o saco do cara do barzinho japonês. O Estado lá, trabalhando lá, não, que a gente falou ali isso, atrás. para pegar. Né? E aí o que acontece? Ele vai. Então o cara tem que saber. Aqui não é questão de gostar ou não gostar. Se pelo meu gosto, ficaria 16 graus. Pelo meu gosto. Né? Então, se a gente for pensar em gosto, é opinião. Se a gente for pensar em gosto, cada um colocaria a temperatura. E eu tinha que um ar-condicionado para cada um da cabine. Não é assim. Existe uma norma, Freud, existe uma norma que diz, de 22, acabou. Então, quem gosta, quem não gosta, que acha que 22 é frio, blusa. Quem acha que é calor, regata. Ponto final. Acabou. O computador, o ar-condicionado, o 22. É simples assim. De novo, olha o problema, a escala dos 3 problemas. Cara, na minha opinião, tá muito frio. Na opinião da lei é 22. Não tem que ser. O fato contraria a sua opinião. Mas isso que você falou, que eu observo muito também, e você ilustrou claríssimo. O cara vai para reunião, sai, acho que todo mundo soube, não se comunicou, ou põe lá no Notion, ou põe lá na plataforma, atualizou a página. Cara, não, a clareza. Tanto próxima segunda-feira a gente faz, sempre na primeira segunda-feira do mês na Organi, o Café com o CEO, isso. Que é a dinâmica, a gente reúne todo mundo, do zelador, do cara da expedição, da logística, do comercial, 100% da companhia. E a gente eu tento me comunicar em todas as camadas para todo mundo tentar entender. Mas é o que aconteceu, o que vai acontecer esse mês agora de março, abril, o que vai acontecer em 2026. A galera entender para onde está indo, né? Gestão à vista, números, ver a última linha vermelha, ter uma atenção especial, o que pode acontecer com aquilo, né? Citar o azul, o que é bom também, que traz segurança, não só... E eu vejo também muitas coisas acontecendo dentro de um isolamento, sem capacidade de se comunicar, e o cara achar que todo mundo... Ou falar uma coisa complexa, muito superficial, achar que todo mundo entendeu. Pelo grau da tua cognição avançada, mas... É ficar falando sigla, é ficar falando em inglês, aquelas palavras em inglês. Tanto que na minha aula de comunicação, o segundo tela é uma série de siglas que a gente usa lá dentro. E eu vou perguntar, o que é isso aqui? O que significa isso aqui? O que significa isso? Isso. Ah, não sei. Porque as pessoas falam isso. E crendo que usando... Né? Aquela sigla, tá todo mundo claramente... Não, cara, comunicação só existe se eu falo uma coisa e você entende aquilo que eu falei. Se você não entendeu, o problema não é seu, é meu. É do comunicador. É isso. Se você não entendeu, eu não falei. É uma regra de comunicação. Perfeito. Mas eu não entendi. Não, você não entendeu porque eu não falei. Você é burro. Não, você não falou. Não é verdade? Explica e eu vou... Falta de capacidade do comunicador, 100%. Então isso eu acho que talvez de todos os grandes problemas... Eu acho que a comunicação responde por 75% de tudo, se ela for bem feita e tal. Depois passa pelo respeito, entender que a outra pessoa é uma pessoa que merece o respeito que eu mereço. Não é verdade? E não é tratar a pessoa. Eu acho que é uma coisa importante isso. E às vezes que eu falo isso, as pessoas ficam estranhas, eles acham estranho também. Eu não acredito assim. Não faça aos outros o que você não quer que façam para você. Não. Faça aos outros aquilo que a pessoa merece. Porque vamos imaginar que por exemplo, o cara fala assim, não faça para outra pessoa o que você não gostaria que fizesse para você. Então, se eu gosto que me xinga, eu xingo você. Se eu gosto que coloque apelido em mim, coloque apelido em você. Eu não posso ser a medida do mundo. Toda vez que eu falo isso, o cara fala assim, mas não é certo? Não, porque você não é a medida do mundo. Supondo que a pessoa me chama de Zoreia. E eu gosto. Eu não ligo, eu acho engraçado me chamar de Zoreia. Na verdade, quando eu era pequeno, as pessoas me chamavam de Quatro Zóio. Mas eu não gostava. Na verdade? Aí o que acontece? Então eu gosto que me chamam de Zoreia. E eu chamo de você de narigão, ou cabeleira, ou não sei. Não. Eu não ligo. Mas, cara, você não liga, eu ligo. Na verdade? Então isso é importante. E isso é um dos temas que eu vou tratar na segurança psicológica lá, porque aparece. O cara, meu chefe, coloca apelido em mim. Eu não gosto. Meu chefe põe a mão. Eu não gosto. E essa parte você leva, no caso da Belinati, um grupo muito grande hoje, com para todo mundo, organizacional gigantesca. E esses trabalhos das empresas é justamente nessas áreas de desenvolvimento, comunicação. Isso, tudo. Ensinar a pensar. Tudo, porque o óbvio, para todos que estão sendo, tem que ser dito. E o simples tem que ser feito. O óbvio tem que ser dito e o simples tem que ser feito. Mas é muito elemento, tem que ser feito.
Por isso que quando você faz reunião, eu chamo lá a mulher da faxina, ela tem que saber que ela é tão responsável pelo sucesso da empresa quanto qualquer pessoa. Porque se eu sou cliente da sua empresa e ela está suja, a venda pode ter se perdido ali. Concordo. Entrei para ir ao banheiro, o banheiro tá cheirando mal, tá molhado, a venda pode ser perdida ali. Eu tive uma escola durante 28 anos. Os professores que trabalhavam comigo sabiam disso. Você entrou no banheiro para usar o banheiro, porque o banheiro era uma escola pequena, o banheiro era ateliê, a gente usava, os meninos e os professores usavam o mesmo. Não é? Então dizia o seguinte, olha, você entrou no banheiro, meninas, ô rapaz, entrou no banheiro, viu que o banheiro está molhado, o lavatório está molhado, então você pega o papel aqui, você seca e tal. Ah, mas agora eu virei, não, tem a menina que limpa, mas ela não está aqui o tempo todo em todo lugar. Você também é responsável. Chegou lá, um aluno usou, não deu descarga, você entra, dá descarga e tal, não sei das quantas. Você joga o produto lá, você dá seca aqui, o banheiro tem que estar pro próximo. Pensa nisso. Pensa nisso, empatia compassiva. Pensa nisso, empatia assertiva. Pensa no conjunto da obra. O cara não pode ir ali. Então essa mulher é responsável por muita coisa. Vou servir um café. Cara, eu sempre digo às pessoas, vai servir um café. É melhor você não ter um café do que você ter um café vagabundo. Melhor, não tenha café. Então aqui não tem. Ah, o café tá caro. Não corta o café. Então serve água. Na verdade, serve chá. Eu tenho chá. A gente bebe chá aqui. Quer um chá verde, para ser mais cool. Eu tenho um chá verde. Ah, chá verde. Eu aceito. O chá verde é barato, o chá café... verde vende fácil, né? Ótimo, tá aqui. Vou lá e tá aqui. Coloco, tem chá de boldo, tem chá de não sei o que lá. A pessoa, nossa, um chá de laranja. Como essa cara, nossa, cara nem gosta, mas tá. Mas o café tá caro. Agora você vai servir café, serve café. E fala pra ela, a responsabilidade sua do café é um café mesmo. Vou servir, a pessoa tem que vir aqui, esse café tem que acrescentar uma experiência. Senão eu corto o café e sirvo o chá aqui. Tá aqui o chá do mesmo jeito. É assim. Então é isso. Vai fazer. Essa mulher tem tanta responsabilidade quanto o cara que vende, quanto você, quanto qualquer pessoa. Esse senso de pertencimento é de todos. Então, isso é uma coisa. Está na mão da liderança criar um senso de pertencimento. Nós falamos de você fazer esses treinamentos. Mas então você já deu milhares de treinamentos, milhares de palestras, impactou muitas pessoas. Mas me conta uma coisa. Me conta um momento em que você errou feio. Teve? E o que aprendeu com isso? Puta, dei uma errada foda, falei errado, ou saiu engasgado. Sim. Ou pensei que tinha. Ou você achou que foi certo e na verdade a galera entendeu tudo errado e. Sim, eu tenho muitas coisas. Primeiro, a primeira vez que eu falei em público, eu desmaiei. Isso é bom que eu gosto de contar isso para as pessoas. Que é o maior medo da população é falar em público. Né? Sim, a pessoa tem mais medo de falar em público que morrer, sabia? Que morrer. Isso. Não, é louco. Aí eu fui falar e desmaiei. Só que o Sartre diz uma coisa que é bacana. Não importa o que a vida faz com você. O que importa é o que você faz com o que a vida faz com você. Então eu desmaiei, podia levantar e falar assim, nunca mais comigo acontece o contrário. Agora eu vou falar. Aí toda chance, óbvio que eu era menino, tinha 14 anos, fui falar no auditório da escola, aí eu desmaiei, não falei todo mundo com medo. Mas a partir dali, eu falei toda oportunidade de teatro que tinha na escola, eu entrava. Teatrinho. Com vergonha, melhorando. Quando cheguei na faculdade, eu já era o apresentador dos trabalhos. Quem vai apresentar? Eu. Todo mundo morria de medo. Quem vai? Eu. Eu não tinha tempo, trabalhava feito um cabelo, fazia direito. Galera, é o seguinte, vocês fazem o trabalho, vamos fazer o trabalho em grupo? Ótimo. Você e você, os melhores estudam. Na verdade, redige. Vocês passam a limpo. Aqui, fazem um trabalho, preparam capa, eu apresento. Me mandam, né? Eu vou dar uma olhada na versão final e eu vou apresentar. Eu respondo as perguntas de equipe, todas. Não me preocupe, você ficar tranquilo que eu respondo as perguntas. Quem que não me queria na equipe? Claro, e aí eu não era obrigado a ir para reunião, não era obrigado a nada, só lia o trabalho, ia lá e todo mundo tirava nota alta e ficava por isso mesmo. Então, todas as vezes eu me coloquei, mas claro, tem lugares que tem épocas que são melhores. Eu me preparo sempre. Você fala assim, bom, Nelson, mas você fez 3.000 palestras. Você prepara a palestra, você acabou de ouvir. Eu estou escrevendo um curso que eu vou fazer. Eu estou na Belinati há 25 anos. Quantas turmas eu já dei? Não tenho noção. Eu preparo sempre. Eu trabalho. E esse trabalho que eu vou fazer agora, o de comunicação, vai ser no dia 22, já está pronto. E o outro vai ser 19 e 20, estão pronto também. O que eu estou fazendo agora? Burilando, refinando, sabe? Polindo. O trabalho, trocando uma palavra, trocando uma palavra, trocando uma cor, dando uma versão final para ele chegar lá da melhor maneira possível. E é com todos. Tanto que você me contrata para sua empresa. Eu trabalho muito agro. Eles sabem disso.
Eu não faço nenhum trabalho sem briefing. É uma exigência minha. Ah, não, eu conheço você, né? Não. Vem aqui e fala... Não, eu quero que você me diga quais são suas dores. Tanto que eu vi as pessoas falam assim, eu não sou um palestrante, eu sou um alfaiate. Eu costuro uma roupa em cima da medida que eu tirei de você. Eu sento, você conta, e na Belinati é assim toda vez. Discute. Qual o tema é não sei o quê, vamos trabalhar, vamos. Então me dá subsídio disso, eu ligo para as pessoas, eu pergunto, quem pode me dar o número de não sei das quantas? Quem pode me fazer, não sei o que lá, eu vou ligando, as pessoas me fornecem tudo e eu costuro um trabalho. Com a minha inteligência, com a minha experiência, com a capacidade que eu tenho de falar, eu transformo aquilo. Às vezes o próprio cara que me encomendou não reconhece. O cara fala, caraca, você transformou aquele nisso aqui? E a minha ideia é sempre entregar mais. Sim, do que. É gostoso, mas né? eu sou um alfaiate. É assim. Mas às vezes eu vou dar um exemplo e o tiro sai pela culatra. Vou dar o exemplo que você falou. Você falou, sua intenção, bom, eu estava numa palestra em Campinas, não é traumatizante, eu estava numa palestra em Campinas, num evento de vendas. Durante muito tempo eu ensinei vendedores de automóveis a vender automóvel. Rodei o Brasil fazendo isso. Né? E eram grandes eventos de venda, grandes assim, vendas para 1000 vendedores. E eu estava dizendo o seguinte, que é o que eu vou dizer também no meu curso de comunicação. Há uma diferença entre convencer uma pessoa e persuadir uma pessoa. Não são a mesma coisa. A gente no Brasil fala uma coisa pela outra, mas não é. Convencimento se dá no plano da razão. Convencer vem de vencer com. Vencer junto com aquela. É no plano da razão, é racional. Persuasão vem de persuadere, em latim significa vencer com doçura. Sweet, em inglês, vem de suadere, em latim, doce. Então, é quando eu entro no seu coração. Como que funciona o cérebro humano? Dentro da nossa cabeça tem 3 cérebros e não um. O cérebro aqui embaixo, o primeiro cérebro que se formou, reptiliano, ele representa mais ou menos 50% da nossa capacidade de pensar. Eu não sei se você sabe, mas um cérebro fabrica 70 mil pensamentos por dia. Todo mundo. Todo mundo aqui fabrica 70 mil pensamentos por dia. Você e seus clientes. Dos 70 mil, 11 mil são decisões. Imagina como a máquina humana é complexa. Vira direita, vira esquerda. 11 mil decisões todo dia. Mas eu não tenho consciência disso. Claro que seu cérebro é mais inteligente que você. É esse que é legal. Seu cérebro é muito mais inteligente que você. Na verdade, seu cérebro nem precisa de você. Por isso que corpo são e mente são. Seu cérebro precisa que você tenha um corpo para carregar ele, só. O resto ele faz sozinho. Né? Você sai de casa super preocupado, pega o seu carro, vai para casa, que sua mulher falou que você estava com um problema aqui falando com o cliente, e sua mulher falou que a sua menina está com febre, você está indo para casa. Você sai, quando você chega, está em casa. Fala, cara, como eu cheguei em casa? Seu cérebro te levou sozinho. Nem viu. Deu seta, parou no sinal, estacionou, guardou, fez tudo, respeitou, desviou do caminhão que estava parado, tudo. E Não você lembra de nem nada, nem percebeu. Ele é muito mais inteligente que você. Inteligência instrumental. E aí, esse primeiro cérebro responde em mais de 50%. Nesse cérebro estão os instintos. Os instintos mais primitivos, chama cérebro reptiliano, desde quando a gente era réptil. Né? O cérebro reptiliano está ali. O segundo cérebro, bem no meio assim da cabeça, chama de sistema límbico, responsável por todas as nossas emoções, todos os nossos sentimentos. E ele responde por mais ou menos 46% da nossa capacidade de pensar. Vamos fazer uma conta de padeiro rápido. Ficou 4. 50 mais 96. Quanto sobrou para a razão? 4. O que é mais fácil? Persuadir alguém ou convencer? Né? Aí, todo mundo até aí está dando comigo. Falei, então olha só. Vamos imaginar que você olha as propagandas de cigarro. Olha as propagandas de cigarro. Eu não sei se você sabe, escrever cigarro mata e colocar aquelas fotos ajuda a vender o cigarro, você viu? Loucura. É. Aquilo faz vender mais cigarro. Ao contrário do que as pessoas imaginam, aquilo vende mais cigarro. Já explico essa teoria por trás disso. Tem a ver com a pesquisa da Segunda Guerra Mundial. Aí o que acontece? Eu falei assim, olha, então lá está escrito, a pessoa está marcando um monte de coisa. Né? Cigarro causa câncer, cigarro causa impotência, não sei o quê. Tanto que o cara vai comprar o cigarro, está escrito lá, cigarro causa impotência. O cara fala, não, me dá aquele que causa câncer. Né? O cara quer morrer, mas quer morrer trabalhando. Veja que... Aí eu falei, todo mundo sabe que o cigarro causa câncer, que o cigarro pode causar enfisema, pode fazer mal para o feto, pode fazer. Mas mesmo assim, a pessoa fuma. Porque ela está convencida, mas não está persuadida. Levanta uma senhora. Eu fumo mesmo, vai sim. Eu tenho raro, que você não quer fumar, você não fuma, Aí começou a xingar, louca. E eu, eita,
Aí começou aquela agitação, também fumo. Gente, calma. O cigarro é um exemplo de pessoa. Cara, aí a mulher lá não acalmava, cara. E aquela mulher começou, pá, e aquilo virou. Aí eu parei. Que porra que Aí eu parei, cara. A bala ficou parada uns 10 minutos. Falei, eu vou guardar vocês, né? Todo mundo aqui recobrar a razão. Todo mundo recobrar a razão. Porque nós estamos aqui, vejam, essa movimentação de vocês, de todo mundo ficar falando, é um exemplo vivo do que eu estava falando. Isso é persuasão. Vocês se tocaram emocionalmente e começaram a agir. Nós estamos numa palestra, veja o que eles fizeram. Levantaram, começaram a gritar, um monte de gente começou, eu também faço. Isso não era o nosso assunto. Repara que isso tudo que vocês fizeram é emocional. Se vocês tivessem parado para pensar, não teriam feito. É exatamente. Aí fui reconstruindo de novo. Exatamente o exemplo que eu estou aproveitando o exemplo de vocês. E aí quero dizer uma coisa, o que o ganhador do Prêmio Nobel de Neuroeconomia disse. A razão leva a uma reflexão e a emoção leva a uma ação. O que vocês fizeram foi totalmente emocional. Isso é persuasão. Aí deu uma salvada, mas foi uma coisa assim terrível. Vai sair do controle ali. Não, terrível. Saiu do controle? Não, total, saiu do controle, tinha que parar. E um dia eu tô aqui em Umuarama, dando palestra para professores, e de repente levanta um professor e fala assim, no meio do nada, um auditório lotado, e fala assim, posso me dar um beija-flor? E eu achei que era uma piada local. Dei risada. E todo mundo riu, eu ri também. E ele ficou em pé, fazendo assim, ó. Aí não parava. Aí eu falei, gente, é uma piada local? Porque, desculpa, eu não estou entendendo aqui. É uma piada? Porque alguém vai ter que me contar, porque eu não estou entendendo de que se trata aqui. De repente o cara sai. E subiu no palco. A polícia foi lá, pegou o cara, levou o cara embora. O cara era louco. Mas ele era professor, estava nativo, ele teve um surto psicótico. E aí? Cada uma, né? Tem história. A gente está com o tempo aqui avançado, mas essa história não vai ter fim. Já estou te convidando aqui para a gente ter a segunda, terceira gravação, porque tem várias perguntas aqui tua que estava na pauta. Bastante. E você sabe conduzir, mas é muito gostoso, porque você traz essa clareza do entendimento, entendeu? Daquela ignorância que às vezes que às vezes a gente é revestido e aí faça-se a luz ali. Tipo, é tão gostoso quando você entende provérbios, entende por que daquilo, combinado com história, com humanidade, com desenvolvimento. É um negócio assim, muito grande. Mas se o Nailor Marques Júnior pudesse voltar no tempo e aconselhar o Nailor de 20 anos, você com 20 anos, o que você diria para você mesmo? Cara, vai embora. Vai embora. Você tá casando, mete ficha. Acelera. Acelera, que você tá bom. Você já estava voando, já. Você tá no caminho. Você vai embora que você tá no caminho. Você nasceu para fazer o que você tá fazendo. Eu tenho 60, eu diria hoje, sem medo de ser feliz, eu faço aquilo que eu nasci para fazer. Poucas pessoas podem dizer isso. Eu faço aquilo que eu nasci para fazer. Eu quero ensinar até o último dia da minha vida. Então, o dia que você souber assim, o professor Nailor estava dando um curso e morreu. Pode acreditar, eu morri feliz. Eu quero ensinar, eu tenho consciência que eu sou um homem culto, eu tenho consciência que eu tenho muita coisa, eu continuo sendo estudioso bastante, eu tenho muita experiência de vida e muito conhecimento teórico para dividir com as pessoas e eu quero morrer fazendo isso. Então, eu diria, cara, pode acelerar. Acelera aí que você está na... Sensacional. Você já está no caminho. Você é foda, cara. Você é muito bom, bicho. Você é muito bom. E fica aqui já o convite mesmo. Sei que a agenda é complexa, mas até a gente está gravando aqui no sábado pela manhã. Eu até gostei do sábado pela manhã, que dia de semana é sempre mais complexo. Sim. A gente grava em São Paulo, a gente está em Maringá. A gente grava lá também. E, enfim, é ruim para mim, é ruim para o convidado, é ruim para o estúdio. Pô, sábado cedo vi que um negócio bom. Até a cabeça amanhece diferente. E a gente vou te contactar, acho que a gente tem alguns trabalhos aí para também de treinamento, de desenvolvimento, né? Que é aquilo contínuo, né? Maravilha. Não tem fim. Maravilha. E obrigado por eu que agradeço. ter lá atrás sido inspiração de ser uma pessoa que, quando a gente olha lá naquela adolescência de 15, 16 anos, porra, que cara foda, que cara legal. E nós estamos aqui até hoje, porra, né? Deu certo. Depois de 30 anos, a gente
estar sentado aqui, olho Sim. no olho, e poder receber isso olhando. Sim. Eu sou um cara de muita troca assim, Sim. ó. Por isso que aquele dia eu não deixei você descansar, mas eu falei, cara, porra, oportunidade de ouro. Me desculpe, posso ser inconveniente, posso ser chato, mas, cara, vou aproveitar para o meu desenvolvimento, porque eu sei que também estou aqui para fazer o que vim fazer aqui. Então, Tá certo. essa corrente toda, obrigado Eu que agradeço. todo o carinho e até breve, mestre. Eu que agradeço. Um abraço, mestre. Tamo junto.